Aqui é @DennerLippert, minha expectativa para o episódio de hoje é administrar melhor a alocação de recursos em times dentro da minha empresa. Aqui é @Guilherme Lippert, minha expectativa para esse episódio é ter uma consultoria e saber se eu sei gerenciar meu time de Product Marketing. Aqui é @João Pedro e a minha expectativa é ter uma consultoria de gestão aqui com um dos caras que ajudou a implementar isso numa das empresas que mais crescem e cresceram na história desse país. Aqui é @Marcelo Toledo e a minha expectativa é sair fritando daqui. Bom demais. Igual quando sai da banheira de gelo. Bom, então estamos aqui com o Toledo, Marcelo Toledo, seja muito bem-vindo, meu cara. Valeu, obrigado. Olha aí. Deixa eu já iniciar com o quebra-gelo aqui. Eu nem te dei esse briefing, então gelo, cara. Vamos ver. Gelo Quebra-gelo, né? Faz Não parte sei. da minha rotina agora. Vamos ver então se tu é bom com essa aí, mas conta pra gente, essa é a nossa pergunta, sempre que tem um convidado novo no Headhunters, a gente faz essa pergunta, que é, qual que é a tua história ou estratégia de maior ROI? Já deu algo na que tua tu vida. participou na tua vida, que tu, puta, isso aqui é muito legal de contar, que deu muito resultado. Ah, cara, acho que o Nubank, né? Acho que o Nubank é aquele negócio, é aquele foguete que passa uma vez na vida, cara. Difícil passar dois. Uhum. Porque como é que você constrói uma empresa que sai de 0 a 5 anos e chega a quase 50 bilhões de dólares, sabe? Uhum. Quando eu chego no Nubank, o Nubank não era nem unicórnio ainda, né, cara? Era uma empresa pequenininha. E aí, pouco tempo depois, a gente vira unicórnio, em segredo ainda. A gente não divulgou. A gente foi um dos primeiros unicórnios do Brasil, só que a gente não divulgou. E aí, daqui a pouco, a gente virou 3 unicórnios, mas foi rápido. Sim. Então, os múltiplos foram se tornando muito significativos, né? E aí, quando você participa disso como acionista, cara, isso fica expressivo, entendeu? Sim. Mas eu não digo só financeiramente, porque isso dá um upside muito grande em termos de marca para você. Pô, o Nubank é uma marca muito forte, né? O Nubank foi desacreditado quando no processo de IPO, todo mundo falou, cara, que maluco, esse banco não vale isso nem fudendo. E daí, de repente, o banco começa a dar um puta resultado. Hoje ele tá 70 bilhões, se eu não me engano, de reais na frente do Banco Bradesco. 90 bilhões na frente do Banco Bradesco. Aí Que você loucura, fala assim, velho. cara, como pode? E aí todo mundo começa a falar, o Warren Buffett não é tão idiota assim, não. Então, eu acho que existe um ROI além do financeiro que também faz muita diferença. Eu acredito que até essa mesma experiência e até as tuas outras experiências é muito do que a gente quer conversar aqui, falando dessa gestão dentro de ambientes de alto crescimento, porque pra galera que tá nos ouvindo, todo mundo tá buscando crescer, fazer o seu negócio ou os negócios dos clientes mais ROI. crescerem, terem mais ROI, é o objetivo aqui do podcast, e eu acredito que a pauta que a gente quer puxar aqui é bem sobre isso, né, Dani? Como é que era esse contexto quando tu chegou lá no Nubank, Toledo? Cara, Como é que era o cenário da empresa em tamanho, assim, pra gente ter uma noção? Cara, eu chego no Nubank, a gente devia ter mais ou menos uns 200, 250 funcionários. Geral. O maior time ainda era o time de tecnologia. Também da V4, então. E ele brigava um pouco, assim, obviamente, com o time do Denis. A gente entrou junto, foi super engraçado, porque quando eu fui lá bater o primeiro papo, abre o elevador e o Denis tá saindo, cara. Já conhecia ele. Já conhecia ele. Eu trabalhei com ele na Rocket, né? Ah, sim. A gente trabalhou junto você foi da Rocket. Eu fui da Eu Rocket. não sabia. Eu era do Payleven, tentei trazer o Denis para trabalhar no Payleven, ele foi para EasyTax trabalhar com o Thales. E aí, abre a porta do elevador, eu já sabia que ele estava meio entre safra, assim, e eu falo, filha da mãe, você tá vindo para cá, né? Ele, depois a gente conversa. Legal. E aí o Denis entra e eu entro junto com ele e a gente faz essa jornada junto, ele tocando operações e eu tecnologia. Obviamente que hoje o maior time do Nubank é o time de operações, a gente tem, cara, 100 milhões de clientes, né? E o time de tecnologia naquela época tinha mais ou menos 100 pessoas. Só que tinha um problema, que o Davi e o Ed acreditaram muito no começo numa empresa sem hierarquia, sem muita estrutura. Legal. Só que isso não dá certo, cara. Na hora que o time começa a crescer, você começa a sentir falta, porque era o Ed conectado com 100 pessoas. Então eu fui a primeira contratação no Nubank no mundo de tecnologia para ser um gestor. O que era meio uma anarquia, assim. Cara, não vou dizer que era uma anarquia, porque eu acho que o Nubank ele tem um core de cultura tecnológica muito forte. Tá. Então, toda a cultura de processos do Nubank nasce dali. Esse lance da gente trabalhar com metodologias ágeis,
da gente ter rituais muito claros no Nubank, de fazer planning, de fazer daily, etc. Isso brota do mundo de tech e depois começa a espalhar para o restante dos times, né? Então, a grande transformação que a gente faz ali no mundo da tecnologia é tomar uma decisão. Você fala assim, cara, o que eu faço? Eu tenho 100 engenheiros aqui, eu preciso ter uma estrutura, nenhum desses engenheiros querem ser gestores. O que a gente faz? A gente contrata de fora ou a gente pede encarecidamente para cada um deles aceitar ser gestor por um tempo? E essa é uma dúvida que todo mundo passa, né? Cara, todo mundo passa. E foi duro, não foi fácil. Fora ou eu formo o cara? Não, mas é que em tecnologia acho que é um pouco mais difícil, porque nas outras funções, digamos assim, o sonho de alguém é ser gestor. Total, é isso aí. Então, dentro de uma carreira... Às vezes ele sonha, mas ele é ruim, né? Pô? Mas quando você vê uma carreira normal, fora de tecnologia, pro cara ser gerente ou ser diretor é ser promovido, né? É o ápice da carreira. Pro programador, não. Né? Pro programador, ele ser gestor, ele parar de fazer o que ele realmente gosta, que é codar. Que é um pouco diferente, né, das outras. É das outras isso, funções. esse que é o desafio, porque a gente chegava para as pessoas e falava assim, pô, você tem interesse em ser gestor? Eu falava, não, cara, eu quero ser técnico. Mas eles, antes de te trazer, eles tentaram fazer esse movimento, de tentar fazer alguém virar liderança? Não, a gente primeiro se perguntou, a gente quer trazer gestor de fora ou a gente quer formar essas pessoas aqui dentro? A gente sabe que vai dar mais trabalho fazer isso. A gente falou, a gente não quer trazer gente de fora porque isso vai quebrar a nossa cultura. Peraí, o que vai dar mais trabalho? Formar o cara? É. Ah, ok, beleza. E aí, na hora que a gente foi tomada essa decisão, a gente falou, então a gente vai ter que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Ok. As pessoas que a gente tem. Na hora que a gente foi conversar com a galera, ninguém queria. Porque eles queriam ser programadores. Eles queriam se desenvolver tecnicamente. E aí a gente teve que pedir uma ajuda. Falei assim, galera, é temporário. A gente precisa de vocês agora. Vocês vão se tornar líderes. A gente vai formar vocês. E daqui a um tempo, quando a gente conseguir crescer o time, ter outras opções, vocês podem voltar para ser programador. E aí teve gente que topou e se tornou líder e odiou. Teve gente que topou e adorou e se encontrou como líder. Então teve de tudo um pouco. Mas depois de um ano foi quando a gente estava realmente estruturado. Ou seja, olha o tempo que leva quando você demora, quando você atrasa para tomar uma decisão de estruturação de time. É um ano que a gente ficou arrumando a casa com o avião voando, pau quebrando, desenvolvendo sistema, lançando produto e cliente entrando. Então, assim, é foda mexer no avião voando, né? Mas uma curiosidade que eu tenho é, já que não tinha nenhum gestor antes, como era definido as prioridades, o que ia fazer no app, função nova? Quem definia isso? É uma boa pergunta. Excelente pergunta. Cara, a gente tinha um comitê que decidia o que os squads iam fazer, não como eles iam fazer. Então, você está nascendo um squad novo agora, sua responsabilidade é fazer isso. A gente tinha poucos produtos naquela época, né? A gente tinha o cartão de crédito, um programa de fidelidade, a gente não tinha nem o NuConta. E aí depois vem o NuConta, aí depois a gente começa a crescer os squads dentro desses produtos. Então não é que você está criando coisas novas, você está melhorando os novos produtos. Então você nasce um produto, um squad, e esse squad uma hora vira uma tribo, e essa tribo tem vários squads lá dentro que cuidam daquele produto especificamente. Então, o nascimento é o comitê que decide. Dentro do squad, quem decide é o squad leader ou o tribe lead. Então, dentro da tribo, que é o líder máximo de toda a estrutura, ele que está drivando a estratégia. Então, isso é um negócio muito importante no Nubank, né? Porque as tomadas de decisão são distribuídas. Se você perguntar para qualquer líder dentro do Nubank que está fora daquela estrutura, ele possivelmente não vai ter detalhes operacionais do que está acontecendo, do que foi priorizado, para onde está indo. Óbvio que no comitê, no management team, se discutia para onde a gente estava indo, o que era o produto, quais eram as funcionalidades que a gente estava priorizando, sabe? Tá. Mas como é que funciona, por exemplo, quando vocês resolvem criar um squad, é sempre por produto? Quando que isso vira uma tribo? A tribo é por produto, é por área? A tribo é um super squad, é um squad grande, é isso? Vários squads, né? Mas eles são por produto, por quê? Sempre começa, quando é um produto novo, vem de cima. A gente está tomando uma decisão, por exemplo, eu participei de um novo produto lá de pagamento, que depois foi lançado aí. Nasce um squad, aí a gente decide quem é o líder desse squad, e a gente começa a montar esse time e eles começam o produto. Esse líder, ele é tipo um PM? Ou ele pode ser um programador que é líder, ou a liderança é uma função específica? Cara, predominantemente ele se tornou um product manager. Tá. É o que mais casou ali. Mas tiveram vários squads, ainda deve ter, que são engenheiros, que têm uma aptidão muito boa. Tá. E tudo depende do contexto do squad, porque se for um squad muito técnico, você vai precisar de alguém um pouco mais técnico, sabe? Mas a função de product manager você sempre vai ter.
Tá. Esse squad, ele vai crescendo, porque, cara, a gente tinha uma pressão enorme lá no Nubank de contratar gente. Uhum. O squad crescia, você tinha a obrigação de splitar ele, porque times grandes, problema. Uhum. Na hora que você splita, automaticamente vira uma tribo. Porque eles estão trabalhando ainda na mesma funcionalidade. Porque eles estão trabalhando dentro do mesmo contexto, não na mesma funcionalidade. Eu tô trabalhando, a gente separou, cara, você vai cuidar só da capinha desse celular e você vai cuidar desse celular. São 2 squads diferentes dentro do mesmo contexto. Mas a partir daqui eu já tenho 2 líderes e eu preciso ter um terceiro líder, que é o líder da tribe. Só pra eu entender, tipo, dentro do squad que tá tocando, por exemplo, uma NuConta, chega um momento que isso vai ser splitado, porque tem muita gente, mas aí depois ambos os squads estão trabalhando na NuConta ou o segundo squad, vamos dizer assim, ele vai fazer outra coisa? Sempre outra coisa. A gente sempre dá... das premissas do squad é que ele precisa ser autossuficiente e independente. Então não pode ter bola dividida. End-to-end, vamos dizer assim. Ele tem que fazer todo o processo, né? Exatamente. Você não pode ter dependência externa. Então, assim, a gente sempre vai dividir a bola. Então, normalmente, a gente pegava e falava assim, puta, cara, você vai cuidar só da parte de transação. Cuida só da transação. Você vai cuidar só dessa parte aqui da interface que vai fazer empréstimo pessoal. Então, cara, isso aqui é só empréstimo pessoal. Só que a complexidade vai aumentando. Então, as especialidades vão sendo mais refinadas. Então, a gente acha que um botãozinho lá dentro do Nubank é um negócio pequeno, mas por dentro, cara, tem 30 telas, tem 40 telas, tem um monte de possibilidades que a gente não pensa no dia a dia, sabe? E qual que é o tamanho desse squad para ele precisar ser splitado? Cara, a gente não tinha um número claro, mas assim, a gente já chegou a trabalhar com o squad de 20 pessoas, por exemplo, lá dentro, que é muito grande. Uhum. Mas a gente sempre tentava buscar em torno ali de 12 pessoas, parece um número razoável, Máximo, assim, né? sabe? É. Quando múltiplos squads acontecem, tu tem a tribo. Qual é o perfil dessa pessoa que lidera a tribo? É um PM também? Aí normalmente são pessoas um pouco mais experientes, De tech ou de business? são pessoas que vieram de uma função técnica, mas que têm uma capacidade de negócio muito boa. Porque a partir desse momento você tem que ter uma visão estratégica. Tá. Você precisa entender que você é responsável por um produto. Mas ele tava em algum desses squads antes ou ele era alguém que não tava nesse projeto antes e ele vem assumir a tribo? Tava. Ah, ok. Quase todo mundo lá do Nubank, nesse começo, até a gente crescer ali, rampar para 1.000, 1.500 pessoas, a gente usou muitas pessoas que vieram para um squad, fizeram uma função técnica e depois se desenvolveram e se tornaram um general manager, por exemplo, assim, que é o dono de um produto, saca? Perfeito. E aí ele é um cara de negócios, ele tem que prestar contas, ele tem meta, ele tem que ir lá e apresentar a estratégia do produto, quantos clientes estão entrando, como é que tá o churn. Ele tem responsabilidades de negócio. E como é que são as intersecções com as áreas de operações, por exemplo? Porque te dá um pouco, tentando traduzir para o meu contexto, que no meu caso, e muitas das pessoas que nos escutam, a gente não é um heavy tech, então o nosso core não é os produtos de tecnologia, mas eles existem dentro do serviço que a gente presta. Então eu tenho uma dificuldade de entender, por exemplo, eu tenho uma frente de business de aquisição, coisa de marketing, vendas, traz clientes. E eu tenho uns times de tecnologia que desenvolvem produtos para essa frente. Como é que eu consigo usar alguns tipos de produtos de tecnologia mesmo para maximizar a aquisição? Mesma coisa para reter cliente, mesma coisa para vender mais para os mesmos clientes. E aí eu fico sofrendo como é que eu faço essa intersecção entre a área de tecnologia geral com as áreas de negócio, que cuida da aquisição, da retenção do cliente, da monetização. Eu fico pensando, por exemplo, lá nesse contexto aí, não tinha algum problema de report com a área de tecnologia e lá com a área do Denis, por exemplo, que trabalhava na verba de marketing? Então, é que no mundo de agilidade, essas coisas são diferentes. Você está pensando ainda com cabeça funcional. Uhum. Lá não se organiza por função. Vou te dar uma explicação que você vai entender melhor. Imagina uma linha do tempo de um produto nascendo no Nubank. A gente vai lá e decide que vai fazer um NuConta. O NuConta nasce com um squad. Aí, esse squad, primeiro objetivo dele é montar o produto. Sem produto não tem cliente. Então, primariamente, eu vou trazer designers, eu vou trazer programadores, eu vou trazer um product manager. Beleza. Quando o produto está próximo de lançar, o que eu preciso? Operações. Uhum. Cara, vou precisar de gente para atender. Então, eu começo a contratar, dentro desse mesmo squad, pessoas que vão cuidar de operação. Eu começo a trazer business analysts, que são as pessoas para começarem a trazer dados, business architect, que são as pessoas que vão começar a olhar os dados dos clientes, para a gente ter inteligência de operação, e vou trazer pessoa para atender cliente. Aí o squad cresce. Eu vou splitar. Uhum. Então, eu começo a ter
uma necessidade dentro do squad de ter outras funções. Então eu trago para dentro do próprio squad. E esse squad vai se splitar em 2. E um vai cuidar de uma parte do produto e outra do outro. Eu poderia, por exemplo, quebrar esse squad e um segundo squad cuidar só de atendimento de cliente. Não porque assim, o que a gente está falando? Você tem várias formas de você organizar um squad. Você pode organizar por funil, cara, desde a entrada, ou eu posso organizar por funcionalidade. Normalmente no Nubank, a gente organizava por funcionalidade. Saca? Tem, tipo, na NuConta, nesse exemplo, a gente teria uma funcionalidade que é, sei lá, Pix ou transferências, Bom e aí exemplo. eu vou ter um squad. Aí você vai ter um squad que tem a pessoa lá que vai fazer atendimento de Pix. Vai ter uma outra que vai cuidar de transferência que é TED, ele vai ter gente de operação TED. Entendi. Então o squad ele é autossuficiente para aquele contexto, sabe? Mas Perfeito. a missão dele é que o produto tenha sucesso? Ou... É. Mas como é que... A minha dúvida fica assim, beleza, eu quero que o produto tenha sucesso, mas ser uma nova feature, uma nova funcionalidade, que é um novo produto que precisa de cliente. E o Nubank tem lá, hoje, 100 milhões de clientes. Tá, mas como é que eu vou ativar esse cliente? Eu preciso... Alguém tem a governança do marketing. Eu não posso mandar um broadcast para a base do Nubank aleatoriamente. Tem alguém que é responsável pelo topo de funil. Mas daí isso não é mais organizacional? Não é alguém que cuida de toda a régua do cliente? Não. É Não é um dentro da shared tribe service. desse produto. Mas como é que ele acessa o e-mail marketing, por exemplo, a base? Ele não pode acessar aleatoriamente e mandar um broadcast. Pode, opa. Os clientes é da tribo dele, entendeu? Mas quem que dá o cliente para ele? Vamos dizer assim, acho que Cada tribe dentro do Nubank é responsável por um conjunto de microserviços. Os microserviços são os sistemas que suportam as funcionalidades que eles são donos. Ali dentro tem os clientes que se cadastraram para aquele produto. Você pode prestar atenção, toda vez que o Nubank lança um produto, ele pede para você aplicar para aquele produto. Mas quem pede, aí tem alguém que faz essa primeira parte, não tem? Exatamente. Geral? Então lembra, o produto está começando. Eu preciso de alguém, business analyst, para me ajudar a pensar como é que a gente vai captar uma fila para esses clientes converterem. Então eu estou trazendo uma pessoa de performance para começar a fazer landing page, para começar a captar, para refinar essa landing page. Eu vou ter toda a estratégia de produto trazida para dentro do squad. Mas é que a minha dúvida é quando tu fala assim, o cara é mega independente, o squad é mega independente. Se eu contratar um cara de growth pro meu squad, o cara vai começar a fazer um monte de aleatoriedade no sentido assim, existe uma marca, eu não posso espanar o meu cliente. Entendi sua pergunta. Protege essa parte institucional, tá ligado? Essa particularidade no mundo de agilidade, ela chama-se chapter, é o capítulo. Quando a gente se organiza por função dentro de uma companhia, cara, você junta as pessoas que têm a mesma exata função e ali é definido um padrão. É assim que a gente faz tecnologia, é assim que a gente cuida de marca, é assim que a gente faz isso. Dentro da agilidade, como todo mundo é distribuído, você tem que criar um conceito em paralelo que chama-se capítulo. O capítulo nada mais é do que a função. A função tem uma governança própria. Então, todo mundo que tem a mesma função tem um head da função e eles têm a própria governança. Então, por exemplo, no mundo de tecnologia... Duplo reporte, não tem? Exatamente. Esse é o efeito colateral do mundo de agilidade. Ele tem um duplo reporte, porque você tem que conversar com o head da sua função, porque é ali que é definido o padrão. Então ele vai definir do chapter nesse caso. Exatamente, é o chapter lead. Ele vai definir a frequência de reunião, ele vai definir o padrão, ele que vai definir tudo isso. Perfeito. Porque como é que eu vou contratar um engenheiro se não tem um especialista dentro do meu time? Então eu tenho que recorrer ao chapter. Chapter, me ajuda, eu preciso trazer um engenheiro. Pô, eu ainda não tenho ninguém de performance aqui. Vou pro chapter de performance, peço para alguém me ajudar a contratar essa pessoa. Depois você já tem dentro de casa, você ganha mais independência. Mas o chapter é o que define esse padrão para não quebrar. É quase uma gestão matricial, né? Então eu tenho numa vertical, tentando desenhar para a galera que está nos ouvindo, eu tenho uma vertical que é o squad. Esse squad cuida de Pix, por exemplo, dentro dando conta. E ele vai ter várias responsabilidades ali, que são as funções dentro desse squad. Um cara de design, um cara de UX, um cara de marketing, enfim. E na horizontal, através de todos os squads, eu vou ter o chapter. Exatamente. É isso, né? É isso aí, anda em paralelo. E ainda dentro do mundo da agilidade, tem um negócio que a gente chama-se de grupos de interesse. Tá? Os grupos de interesse são as guildas. As guildas são grupos que são organizados usualmente de baixo para cima e eles definem coisas que andam em paralelo. Então a gente tem guilda, por exemplo, de contratação, porque não tinha squad de contratação no começo do Nubank. Então chegava assim, João, vamos montar uma guilda aí pra gente fazer contratação, tá foda contratar. E isso é verdade, tá? Mulheres negras de Python, vamos fazer uma guilda disso? Aí senta a gente começa a discutir aqui.
e a gente define o padrão. Cara, vamos escrever um playbook, vamos recrutar mais pessoas para participarem da guilda. Então percebe, você tem o chapter, você tem o seu squad e você ainda tem a guilda. A guilda é tipo um clube estudantil. Tipo assim, que você vai Eu lá, lembro- eu sou o líder do clube É estudantil isso. e a gente tá fazendo... Eu lembro Exatamente que quando eu isso. tava estudando sobre isso, acho que era o Spotify que mostrava um desenho exatamente assim, que tu tinha os squads na vertical, como eu disse, os chapters na horizontal passando por dentro de vários É squads isso e aí. pegando todas essas pessoas das funções, e as guildas, ele é um desenho tipo assim, pegando um designer de um squad, o redator de um outro, o vendedor de outro, o marqueteiro do outro, É e isso. esses caras É isso. misturado em vários níveis ali dentro de vários squads, eles cuidam de um assunto a mais. Mas não fica Exatamente. difícil de avaliar o cara do tipo assim, pô, Toledo, tu não entregou a parada. Não, mas é que eu tava no clube estudantil lá ajudando a contratar gente É que acho que específica. o que é paralelo é Então, paralelo, né? Cara, Que é paralelo. isso Aí aí, o cara vai meter esse essa migué pergunta é aí. importante. Não, o que é paralelo, que vou deixar ele falar antes, mas... Mas já falando. Mas já falando, vou deixar ele falar antes, mas já falando. Você é cobrado pelo que você é cobrado. O paralelo você escolheu fazer, né? Mas o cara vai meter esse migué. Ó, Isso é verdade no mas entrou. mas não cabe essa desculpa, porque, tipo assim, você tá fazendo um negócio extra e, cara, parabéns que você tá fazendo um negócio extra, mas você tem que Mas daí entregar eu o vou falar- básico. Daí quando o cara me convidar pra fazer o extra, eu falo, foda-se, não vou fazer. Não, não, tenho nada com depende. isso. Porque você tem lá o modelo líder-liderado é muito forte. Cara, toda semana você tá conversando com o seu líder. Ok. Isso é discutido com o seu líder. Quando você vai participar de uma guilda, isso é combinado. E Mas isso qual tá líder? dentro da sua meta. Qual o líder? Do capítulo ou da tribo? Então, Outras coisas. esse é um ponto. Essa é a primeira pergunta, assim, porque existem esses dois universos. Quando você implementa o modelo de agilidade com o squad e com tribo, você precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir se o líder do squad ele é responsável pelas pessoas que estão lá dentro ou se quem é o responsável das pessoas que estão lá dentro é o líder do capítulo. Mas pode ser algumas pessoas um, algumas pessoas outro? Normalmente você escolhe ou um ou outro. Porque eu Dentro E do me contexto parece inteiro. fazer mais sentido do squad, né? Então, no Nubank, durante muito tempo, não era assim. Quem era o do capítulo. O que pra mim é um problema. O que funciona pra mim é, se eu sou o líder do squad, eu tenho que ter gestão sobre as pessoas que estão ali. Mas se, Porque eu sou senão- líder, mas se eu sou o líder do squad e eu sou um PM e eu tenho um monte de dev, eu não consigo desenvolver os dev. Não tem problema aí também? É por Ou isso que até você tem um avaliar o capítulo. cara. É por isso que você tem um capítulo. Mas daí eu uso as a service. Eu não é meu eu não vou conseguir desenvolver esse dev diretamente. Eu vou usar alguém para me ajudar a desenvolver. Normalmente você cria uma estrutura onde você sempre tem um sênior dentro da sua estrutura, esse é seu braço direito e desenvolve as outras pessoas. Quem cuida do sênior? O líder técnico dele, que é o cara do capítulo. Todo mundo tem duas lideranças. A sua liderança técnica, que é a liderança do capítulo, e o líder do seu squad. Um CTO, nessa equação toda, onde que ele se encaixa? Excelente pergunta. E olha que loucura. Qualquer executivo dentro do Nubank está dentro de um squad. O Ed está dentro do squad. O que é o Ed? O Ed era o CTO do Nubank. Ah. Hoje ele não é mais, mas ele é um dos 3 fundadores do Nubank, Uhum. junto com a Cris e junto Tá. com o Davi. O Ed, ele escolhia qual squad ele ia trabalhar. Então ele acumulava 2 funções. Ele tinha a função de líder máximo da tecnologia, que era o CTO da empresa. Ele era o head do capítulo e ele também era de um squad. E ele nem era líder do squad. Ele era um engenheiro super competente dentro daquele squad. E ele ia trocando eventualmente. Ele ia trocando na medida que um squad precisava mais dele. Porque como ele era um cara muito experiente e ele conhecia o Nubank desde o começo, ele era tipo um SWAT team, assim. Então, cara, eu vou ali porque aqui é onde eu vou gerar mais impacto. Resolvi o problema? Vou pro próximo. Aí ele troca de squad. Entende? Então, o contexto dele de conhecimento é limitado ao capítulo e ao squad que ele tá. E o restante do squad é problema do líder. Então, cara, isso elimina muito conhecimento que você não precisa estar a par. Isso, de fato, significa, cara, você vai ter que confiar nas pessoas. Mas quem que organiza, não sei se faz sentido, mas tipo assim, vou fazer uma PI planning. Vou organizar o roadmap da empresa inteira. Isso existe ou não é o ideal, no teu ponto de vista? Cara, a gente trabalha com OKR, né? Uhum. Mas o OKR, na essência, ele 80% é bottom-up. Uhum. É de baixo para cima. Então, os times definem suas estratégias, a gente está confiando no time. Então, ele vai subir isso, vai apresentar para o management team e o management team vai calibrar. Saca? Quem é o management team? Aí entra o CTO. Aí entra todos os líderes máximos da companhia. É quem de fato gere a companhia. Certo? Uhum. Então, lá dentro do Nubank, na época que eu estive lá, eram por volta de umas 8 a 10 pessoas. Mas eu não posso, como management ou como CEO, sei lá o quê, propor o que eu preciso? Você pode dar um norte, mas normalmente era de baixo para cima.
Sempre a estrutura no Nubank foi assim. Cara, galera, a gente vai passar pelo ciclo de OKR. Montem seus indicadores e seus objetivos. Aí tinha um período para fazer isso. Cada squad fazia o seu. Validava com o squad lead, validava com o tribe lead, e aí isso ia ser apresentado pro management team. Então, cada dono da sua tribo ia lá apresentar, prestar conta. Ó, é isso que a gente vai fazer nesse próximo ciclo, essas são nossas metas, esses são nossos objetivos. Aí a galera calibrava. Puta, cara, tá baixo, vamos subir mais. Isso daqui não tá agressivo demais, vamos subir a barra. Mas os caras têm a liberdade de ter seus próprios métodos ou tem um guardião da metodologia? Vamos fazer uma metodologia de PI Planning, assim que a gente prioriza? Como que o cara se compromete, sei lá, sabe aqueles negócios, poker, sei lá o quê, para medir a capacity do time, quantidade de entrega? Como é que eu sei que eles estão entregando muito pouco? No mundo de agilidade, a gente diz que cada time é o melhor para decidir quais ferramentas usar e que processos utilizar. Tu é meio contra uma institucionalização disso? Eu acho que o que aconteceu no Nubank foi todo mundo herdou 4 principais rituais e todo mundo aplica. Sistemas, cada um usa o que quiser. E as pessoas foram refinando e isso foi melhorando. Então, você chegava no Nubank, tinha gente que usava o vidro aqui para colocar os post-its, tinha gente que preferia usar sistema. O que eu prefiro? Que cada time escolha o que você quer. Mas isso só funciona se as pessoas tiverem experiência. Sim. Porque se for um bando de perdido, o negócio vai patinar. Isso. Entendeu? Aí, nesse caso, é melhor tu meter a mão e organizar. Top-down, galera. A gente vai fazer esses 4 processos. É assim que a gente trabalha. Quais foram os 4 rituais? Tu disse que todo mundo herdou? O Nubank tem 4 principais rituais que quase todos os squads utilizam, que é a Daily Meeting, que é uma reunião que tem o objetivo da gente fazer uma atualização. Então, todo mundo está sabendo o que está acontecendo dentro do squad. É uma reunião em pé. Ela, às vezes, é chamada de stand-up meeting para ser rápida, para cansar mesmo e a galera querer terminar a reunião. Ela tem um segundo objetivo, que é entender os obstáculos. Obstáculos é uma das coisas que mais trava o avanço numa empresa. Então, é tipo assim... Porra, cara, eu não consegui avançar porque o Gui ficou de ver isso para mim e ele não viu. Bem provável. Cara, isso é um obstáculo. Então, eu, como líder do squad, não é a pessoa que tá com o obstáculo, é o líder do squad, vai buscar o Gui, vai resolver essa parada com ele para eu poder voltar a andar. Legal. Então, esse é o primeiro ritual. Segundo ritual, todo começo de ciclo, a gente faz uma planning. A planning nada mais é do que priorizar as tarefas que a gente vai executar no ciclo. Os ciclos dentro do Nubank normalmente são muito curtos. 1 semana, 2 semanas. Tipo sprints. Só que a maioria dos times lá não trabalhavam com Scrum, trabalhavam com Kanban. Tá. Para dar mais flexibilidade. Mas normalmente ciclos de 2 semanas. E aí você faz uma planning, normalmente no início da semana, segunda-feira, e aí roda o ciclo de 2 semanas. Daily. Terminou o ciclo, a gente faz uma review ou uma demo. A review é revisitar o orçado versus realizado. O que a gente planejou de fazer e o que de fato a gente fez. Outra seria... Tipo uma retro. Não é uma retro. A retro vai chegar lá. A gente fazia retro também. Tá bom. Mas a review, ela é revisitar o que você planejou e confirmar o que você entregou. Entendi. Normalmente tem desvio. Normalmente você fala, eu vou fazer essas 10, você faz 9 e aparece mais 2 que você não estava previsto. Então, por que a gente faz isso? Para a gente entender o que aconteceu. Legal. Certo? Uhum. A 4ª cerimônia que a gente faz é a retrospectiva. A retrospectiva nada mais é do que olhar para trás em retrospecto e questionar nossa forma de trabalho. Então é tipo assim, galera, vamos olhar aqui para as nossas últimas 4 semanas de trabalho, é mais ou menos esse ciclo que você faz a retrospectiva, cada 4 semanas. Vamos lembrar o que a gente fez. Então a gente faz um brainstorming rápido, todo mundo lembra de algumas coisas, vamos começar a retro. A retro, ela tem vários formatos. Tem um site na internet que chama Fun Retrospective, que tem as retrospectivas lá que a gente vai escolhendo as melhores para cada momento. SWOT, por exemplo, é uma retrospectiva. E aí todo mundo vai ter 7 minutos aqui, post-it, para preencher cada uma das colunas do SWOT. O S, o W, o O e o T. E SWOT, aí, tu disse que é uma das formas de fazer a retro. É uma das cerimônias de retrospectiva. Legal. E aí a gente vai analisar, dentro desses 7 minutos, cara, volume. Eu quero volume de strand, eu quero volume de ameaça, eu quero volume de oportunidade. Terminou esses 7 minutos, aí vai começar a retrospectiva. Tem normalmente um líder da retrospectiva, vou pegar post-it por post-it e vou ler. Galera, alguém colocou aqui que uma das nossas fortalezas é relacionamento com o cliente. Por quê? Uhum. Então, a gente vai conversar sobre isso. Onde o bicho pega mesmo é nos problemas. Então, nas ameaças,
nas oportunidades que a gente tem, é o que a gente precisa fazer mais e o que a gente precisa deixar de fazer. A retrospectiva ela é legal porque ela é uma melhoria contínua de processos. Então eu estou sempre revisitando meus processos e tentando melhorá-los, né? E eu também estou questionando o que eu estou fazendo de merda. Sim. Então todas as frustrações que as pessoas têm, elas estão colocando na mesa a cada 4 semanas. Se eu não estou gostando de qualquer coisa, puta, eu não estou gostando que o ar tá frio ou que o ar tá quente, eu vou botar na retrospectiva. No final da retrospectiva, cara, normalmente, se você faz a cada 4 semanas e tem um time de umas 12 pessoas, ela leva em torno de 3 horas. Final da retrospectiva, a gente vai fazer um dot voting. Eu vou pegar uma caneta e vou falar para vocês assim, galera, cada um tem 5 votos ou 3 votos. Escolham ali quais são os itens mais importantes para você. A gente prioriza 2, 3 e isso precisa ser implementado. Então, a gente tira da retrospectiva alguns action items para a gente ir implementando essas melhorias. Sim. Dúvida. Quem que audita isso no sentido assim, alguma dessas funções, tipo, mais na retro, na plane, né, menos o daily, que é mais dia a dia, audita isso, tipo assim, cara, esse squad, eles estão lá independente fazendo a parada deles, mas eles são uns puta vagabundo e eu deveria acabar com esse squad, ou eu deveria, botar mais grana nesse squad. Eu, com a minha cabeça de CEO, eu fico pensando, se eu executar exatamente até onde eu entendi, pode ser que aconteça isso. Vai ter vários squads lá que estão fazendo nada, estão esquizofrênico, e tem uns que são muito bons que eu não estou colocando mais recurso nele. Como que eu, top-down, administro isso para saber mandar prender, mandar soltar, ou se é papel do CTO, ou do sei lá quem? Cara, antes de você responder essa, é só uma pergunta que você falou que tinha 4, eu anotei 5. Em que momento o entender os obstáculos é na daily isso? Na retro, acho. Os Não. obstáculos é na daily. Ah, tá na daily. Na daily. É que daily e stand-up é a mesma coisa. Talvez você tenha anotado duas. Não, eu não anotei daily, Eu stand-up tinha entendido junto, que mas o é que... obstáculos aí tem era planning, uma cerimônia também. Aí tem review e retrospectiva. Sim, aí, como ele entende o obstáculo, a pessoa levanta a mão e fala assim, o Gui tá me fudendo na daily. A gente tá na daily. A daily é mais ou menos assim. Galera, vamos fazer uma daily aqui. João, cara, o que você tá trabalhando aí? E você vai falar, galera, eu tô trabalhando aqui no relatório XYZ, devo terminar isso hoje à tarde e eu já vou começar esse card aqui, que é o card que eu vou iniciar o filtro do relatório XYZ. Pronto, você deu seu update. Eu vou dar o meu. Galera, eu tô trabalhando aqui no refino desse microfone, mas eu tô com um problema porque o Gui falou que ia me trazer a espuma e eu não consegui contato com o fornecedor. Eu tô com esse bloqueio aqui, não tô conseguindo avançar. Esse foi meu update da daily. O líder desse squad escutou isso, anotou, ele termina o stand-up meeting, ele vai chamar o Gui, ele vai correr atrás de arrumar esse obstáculo porque eu preciso voltar a andar, entendeu? Legal. Perfeito. Então, a cadência é diária. Pior que a dele realmente faz assim. Eu descubro os bloqueios diariamente. Então, por isso que ela tem que ser rápida. Assim, então o líder, o papel dele na daily é descobrir os obstáculos e resolver eles depois. Outra pergunta é, em que momento acontecem os one-on-ones? Os one-on-ones acontecem em paralelo, é sempre entre líder e liderado. Então, eu, como líder do squad, vou fazer as reuniões de one-on-one com todo mundo do meu squad e eu também vou fazer de quem eu sou líder dos capítulos. Sacou? Então, sempre tem aquela liderança dupla. Mas é uma por semana, uma a cada 15 dias? Normalmente as pessoas fazem entre 1 e 2 semanas. Se você é muito próximo de alguém, você pode fazer a cada 2 semanas. Se você é menos próximo, faz a cada 1 semana que vai te dar mais contexto. E o liderado, ele tem dentro do squad, a gente já vai pra pergunta do Denner ali, mas dentro do squad, eu sou um executor, vamos dizer assim, eu vou ter o meu one-on-one com o líder do squad e um one-on-one com o chapter? Isso, exatamente. Então eu tenho 2 one-on-ones por semana ou por 15 2, porque o líder do squad, ele só tem a competência de te avaliar sob a ótica da sua entrega de resultado. E não necessariamente sobre a sua ótica técnica. Então eu ter one-on-one com 2 pessoas não é um pecado. Não é um pecado. Acho que era um pecado segundo o Andy Groove. No mundo da agilidade. Não, o que a gente precisa entender é o seguinte. A agilidade é perfeito? Não. Mas é muito melhor quando uma empresa começa a passar de 200, 300, 400 funcionários. Eu posso ter uma estrutura híbrida? Deve. Porque cada contexto ele é único. Não existe um modelo perfeito para cada empresa. Tá. Então, por exemplo, numa área financeira, talvez seja muito melhor você ter uma função, uma organização por função mais matricial. Mas vai ter contexto que você vai estar atendendo um cliente, que você vai ter 12 pessoas e aquilo é perfeito para ser um squad. Isso que é difícil de entrar na cabeça, que tu não é ter um gabarito para todo mundo. Não né? existe, Pode ter coisas não e- existe. Eu digo, dentro da própria empresa. A minha empresa não tem... Eu tô ouvindo Roy Hunters e na minha cabeça eu tô tentando desenhar uma estrutura organizacional
que vai ser institucionalizada. Mas o que tu tá falando é que eventualmente vai ter coisas na tua empresa que estão fora desse chat principal. Total, assim. Uma coisa sempre vai existir, tá, Denner? Você sempre vai ter uma relação líder-liderado. Sempre. Então isso, como gestor, te dá tranquilidade de que a coisa vai ter cadência e vai ter cobrança. Então, assim, esse negócio que você me perguntou, que você falou assim, cara, mas quem cobra quem? Cara, é o líder. Quem cobra é o líder. Então, o líder do chapter, o líder do squad, ele é responsável por metas. O líder da tribo é responsável pelos líderes dos squads. E ele é responsável para prestar contas para o líder que está acima dele. Então, independente de como você se organiza, sempre vai ter a relação líder-liderado. E eu posso ter uma dupla função. Um líder de capítulo também pode ser um líder de um squad? Sim. Pode. Ele tá tocando um squad dentro daquele capítulo, mas ele também tem que tocar o capítulo inteiro. Pode, porque usualmente... Ou a tribo inteira, no caso. A quantidade de trabalho de uma tribo inteira não é suficiente para preencher o dia dele. Então, usualmente, ele consegue equilibrar... cara, tu é o cara que vai dar o guidance aqui de tudo que todo mundo tá fazendo e tu é um PM daquele squad. E ele pode ser e o líder, ele tem função técnica também, ou não necessariamente? A gente diz... É o que eu acabei de falar, isso meio que virou padrão no Nubank, que era assim, você pode ter uma função técnica quando você é gestor, porém, isso deveria se limitar a 20% do seu tempo. 80% do seu tempo deveria ser concentrado em questões de gestão. Então, é você conversando com os líderes, você conversando com seus liderados, você dentro do seu capítulo, você fazendo acompanhamento de resultado, você gerindo as cerimônias. É esse tipo de coisa que um gestor deveria estar concentrado em fazer. Olhando os números, criando a visão, montando estratégias, trabalho de gestão. E a minha pergunta que eu fiz há 30 minutos atrás era... Que é da auditoria. Quem vai auditar essa porra toda e garantir que quem vai mandar pra ele vai dar soltar? Mas qual dos líderes? Não, mas não auditar, né? Quem vai dar mais verba? Falar assim, ó, esse squad merece crescer, merece ter mais dinheiro. Eu devo matar esse squad e esse líder é um merda. Ó, dentro do Nubank, a gente nunca teve problema de dinheiro. Então é um negócio extremamente Porra, eu queria... Só você ser multibilionário e vai funcionar. Galera, eu vivi isso durante alguns anos. Então não sei se a realidade é dentro da época que eu vivi, foi a época de crescimento. Então, cara, a gente era reclamado porque a gente não contratava. Então o tempo inteiro tava alguém reclamando. É um bom ponto de tu dar esse disclaimer, porque a verdade no e cru é que essa não é a realidade de todo mundo. Não, cara, eu trabalho há 25 anos, eu nunca vivi isso na minha vida. Eu não sei o que é isso. Eu sempre tive acostumado assim, meu irmão, acho que a gente vai ter que cortar umas pessoas aí. Você vai ter que cortar um pouco dessa unha que tá muito grande. Sempre assim. Agora, dentro do Nubank foi o contrário, porque a gente queria crescer. Então, cara, foi um negócio assim, completamente fora do jogo. Então, quem presta conta, cara, é sempre o líder de cima que cobra o de baixo. Então, lembra, vai ter alguém no management team que vai estar cobrando os general managers. Os general managers são dono dos produtos. Mas a minha dúvida é quando tu tem o duplo report. Quem é o que vai mandar aprender a soltar? Se o cara tem um duplo report. É o líder da tribo, o líder do squad. O chapter, ele é um complemento. Ele é quase um enabler. Porque o chapter, cara, ele é um meio... Exatamente. Ele é um meio de se conseguir o que a gente quer. Entendeu? A função, cara, não importa tanto. Esse não é o principal problema. O principal problema é atingir o resultado do squad. Esse líder que manda aprender a soltar, ele é mais um líder de negócio, não de tecnologia, por exemplo. Quanto mais pra cima... Pra cima tu diz próximo do business. Isso. Mais de negócio ele é. Mais experiente ele é. Mais bagagem. Que foi a pergunta. Esse é o cara que tem que mandar aprender a soltar. Porque pra mim isso faz muito sentido na minha cabeça, que, por exemplo, lá no nosso contexto, ver se a galera consegue transpor pra sua realidade. A gente tem tecnologia, a gente trouxe um CTO e pá... Mas o meu papo com ele essa semana foi o seguinte, cara, não adianta eu falar pro meu CTO decidir quanta verba ele vai colocar em cada squad, porque ele é muito distante do business. Ele é técnico, ele chegou ontem, ele sabe da parte técnica, mas ele não sabe onde eu tiro mais dinheiro pro cliente. Quem vai saber é o meu CMO, o meu cara de monetização, o meu cara de revenue, pá. Que ele sabe, o meu CMO, por exemplo, tem 1,5 milhão de verba por mês de mídia. Ele pode escolher facilmente tirar 50 mil, que é nada, e colocar em time. O meu CTO nem sabe acessar essa verba e justificar, tirar do Facebook e colocar um time. Mas então, aí que estão as funções. O cara técnico, ele é responsável por como fazer. Tudo que a gente faz dentro da empresa tem que afetar algum indicador de negócio. Todo. Tá. Então, um dos grandes trabalhos que a gente fazia lá no Nubank era mostrar para as pessoas que você não estava trabalhando em mexer nesse parafuso aqui. Como não ser uma software house? Nesse caso, às vezes fica uma software house, não é? Exatamente, porque você precisa entender que você está fazendo aquilo ali para quê? Pediu. Ou é para aumentar faturamento,
Ou é para aumentar a margem, Ou retenção. ou para melhorar a qualidade de atendimento do cliente, ele vai ficar mais tempo, vai aumentar o lifetime. Cara, esses indicadores de negócio não podem perder de vista em nenhum squad. Nenhum squad. Todos têm que aprender que eu trabalho para algum indicador de negócio. E não porque alguém pediu, porque senão vira uma software house. Isso é uma Exatamente. boa frase, né? Eu trabalho para um indicador de negócio. É para isso. esse cara que você trabalha. Isso é Legal. E como é que tu priorizaria? Tipo assim, vamos dizer assim... É foda eu não falar exatamente o que eu tô vivendo. Eu tenho uma pergunta enquanto isso, então. Eu tenho a pergunta, só que ela é exatamente o meu caso. Não, mas fala. Vamos lá. Não quer falar? Não, eu quero, só não sei se... Isso é muito parecido com o tem que que o ver se iFood traduz, né? faz e chama o jet skis, né? Não sei se você conhece o modelo lá. Jet ski. Ele chama o jet skis, que é tipo um... É que eu acho que ele é... O mix que o iFood faz é meio que assim, ele tem uma coisa mais matricial ali e o jet skis são os times mais livres. Que é tipo assim, ó, você é o squad, vai fazendo sozinho, né? Legal. Tipo, e aí esses a jet skis vão crescendo. A empresa é um transatlântico. Se tu tentar fazer legal. coisas ágeis, ela não move, mas então tu pode jogar jet skis no mar. Então eu vou pegar esses 4 malucos aqui, cara, vou dar 500k pra esses caras, que é nada pra mim, faz o que tu quiser aí, mas tem um jet ski. Vai rodar aleatoriamente ao barquinho, mas aí tu o pode que eles- voltar com resultado, entendeu? Aí o que eles fazem é, sei lá, te dou 1 milhão por mês nesse squad, moveu algum indicador, conseguiu provar essa tese, agora você tem 5. Continuou movendo, agora você tem 10. E aí vai subindo a verba até que ele vira um time que... Isso talvez conecte com o meu caso daí, que eu queria falar, que era tipo, cara, eu tenho que mover receita, reduzir CAC, aumentar LTV, reduzir churn, isso aí é meus indicadores de negócio. Mas eu tenho 1000 ideias de como possivelmente isso possa ser reduzido. Vou te dar um exemplo, eu posso desenvolver um app que o meu cliente acessa, vamos dizer no meu contexto especificamente, não é um business heavy tech. Um amigo meu pode fazer isso. Não, eu posso desenvolver um app na V4 pro meu cliente Tá acessar os indicadores. Uhum. Essa é uma ideia. Eu vou colocar mais dinheiro nessa ou numa plataforma que vai conectar aos... Sabe? Tipo, tem várias ideias. Como que eu escolho qual financiar? Então, Como exatamente. gestor, isso é bem legal. como dono do Priorizar. dinheiro. Como é que a gente fazia isso? A gente se concentrava em o que a gente queria. Galera, a gente está querendo resolver esse problema. Estamos querendo diminuir o CAC em 30%. Tá. Beleza? Tá certo. Vamos trazer uma pessoa para ser o líder desse movimento? Vamos. Aí a gente contratava essa pessoa ou movimentava de algum lugar da empresa. Cara, você precisa montar um time para você começar a pensar nesse problema e ver o que vocês vão fazer. E aí esse cara vai ver as opções. Ele vai falar, pô, vi aqui que dá para fazer um app, vi aqui que dá para fazer isso, vi que dá para fazer isso. Como é que a gente fazia? MVP, testa, tenta gastar o mínimo de tempo e dinheiro possível para provar essa hipótese antes de comprometer e desenvolver com algo consolidado, que software é caro pra caramba. Então esse cara vai ser responsável por trazer as pessoas que ele quer, para fazer a prototipagem. A gente fazia muito pesquisa no Nubank. Na hora que ele entendia muito bem o que a gente ia fazer, aí beleza, entendi que a melhor das 10 opções que a gente avaliou é a 3. Vamos fazer a 3. Então, mas aí tem um outro ponto que é, beleza, fulano tá fazendo esse squad, tá fazendo aqui, tá tendo até algum resultado, mas eu, como gestor, por exemplo, vejo assim, pô, fulano tá dando algum resultado ali, mas aí seria muito melhor fazendo outra coisa. Em que momento eu ou pivoto um squad? Quem decide disso é o próprio squad que decide se pivotar. Não existe um top-down do tipo assim, eu vou movimentar, você vai sair daqui, vai pra cá, ou esse squad aqui eu vou matar, porque apesar de dar algum resultado, assim, não era que ele tava tipo horrível. assim, esse problema ficou pequeno, tem um problema maior, cara. Preciso de ti agora aqui. Quem toma isso essas acontecia decisões? muito no Nubank, cara. Acontecia muito no âmbito do profissional. Então, o profissional com o líder, cara, ele sempre estava discutindo isso. Qual que é seu próximo passo? Onde é que você vai estar? Então, era muito comum você ver uma pessoa no Nubank que começou... um caso que eu lembro aqui. Era um cara que era um cara de negócios. Ele era, comercial e ele decidiu virar programador. E ele virou programador. É engenheiro até hoje no Nubank. Uhum. Tinha um outro cara que trabalhava no financeiro que também quis virar programador e virou programador. Sabe? Então, cara, você quer isso? Então, beleza. Como é que a gente vai organizar isso? O que você vai estudar? Como é que você vai se preparar? Você vai lá fazer um teste. Então, esses são só 2 exemplos, mas isso acontecia o tempo inteiro. Porque você tem a possibilidade de você crescer dentro da sua função, que poderia ser carreira Y ou a parte de management. Carreira Y, a gente está falando de conhecimento técnico, você vai se tornar um especialista, ou você vai ser um gestor. Esses 2 universos. Então, mas tudo que você tá falando é muito baseado no o que o cara quer. É. Nunca acontece de um gestor falar assim, ó, eu tô te mudando aqui. Cara, sempre era duplado, sempre duplado. Era o que a gente tem de disponibilidade na empresa e o que você quer.
Era difícil alguém chegar e falar assim, João, fudeu, agora você vai ter que ir não sei aonde. Difícil, não tô dizendo que não aconteceu. Porque teve problema da gente chegar e falar assim, cara, deu uma merda federal. Quem manja disso é o Rodrigo, e o Rodrigo vai ter que vir aqui resolver essa treta. Ele era gestor, mas ele é cara técnico, eu preciso dele técnico Ele agora tava num também. squad e ele teve que resolver uma treta grande. Tanto que depois a gente criou um cargo dentro do Nubank que chama-se Staff Engineers. Os Staff Engineers são os engenheiros que manjam tudo do Nubank, eles são pica das galáxias e eles vão para resolver problemas específicos, assim, entendeu? Então é aquela galera muito especialista. Esse cara lá. Tipo assim, puta, cara, estamos precisando de uma mega ajuda porque a gente vai fazer uma migração de dados no banco de dados. Quem conhece muito disso daqui, puta, é o Lucas, cara. Traz o Lucas e ele vai dar um help. Aí ele vem, atua o tempo que for necessário, 30 dias, 45 dias, e ele vai para outro Ele problema. é super SWAT da parada. Ele é o SWAT. Mas um exemplo hipotético. Vamos supor que Nubank, ou qualquer empresa, né, que usa esse modelo de agilidade, decidiu assim, eu não quero ter mais o NuConto, eu não quero mais ter essa feature, eu vou matar. Quem toma essa decisão? Cara, aconteceu. Eu trabalhei num produto que ele morreu e depois renasceu, e a gente percebeu que o nosso produto estava à frente do tempo. A gente gastou mais de 6 meses desenvolvendo esse produto. Fizemos pesquisa, implementamos, fizemos funcionar, botamos para rodar, e na hora H teve uma mudança no mercado. Era um produto de pagamento e foi bem na hora que deu uma mudança radical no mercado. Tipo, a gente falou, regulatória, poderia ser uma Tipo, regulatória. surgiu eu um não Pix, posso tá dar ligado? detalhes, eu não posso dar detalhes, mas mudou um negócio absurdo no mercado que a gente não tinha controle e a gente falou, cara, agora a gente vai segurar porque a gente precisa mudar a estratégia. A gente matou o squad. E cada um foi para um lugar diferente. Matou Ninguém a foi tribo demitido. inteiro. Aí, tipo, Espalhou a galera pelo Nubank, ó, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá. Tá. Então acontece esse tipo E de quando coisa. você, ou a pessoa que está nos ouvindo, está ali liderando um squad e a solução que ela pensou para o problema de negócio não passa por tech. Cara, a solução para isso aqui é contratar 1000 cara para atender gente no telefone. Como que faz? Excelente. Quem é responsável por isso é o líder do squad. Ele faz da maneira que ele achar que vai mais mas ele ele puxa não- dinheiro da onde, Mas ele entendeu? precisa de dinheiro da onde? Ele não sabe liderar mil pessoas de atendimento, ele vai chegar lá no Denis e pedir ajuda? Como é que ele faz? Exatamente. É assim mesmo. Aham. Então, assim, alguém foi lá e falou assim: a gente vai resolver um problema X. Tá. Quem vai ser o líder de resolver esse problema? Cara, é o Gui. Gui, estuda as possibilidades e vai trazer pra gente o que você precisa. Você estudou, você contratou 1, 2, 3 pessoas pra te ajudar a pensar nisso. Cara, vocês chegam à conclusão e vai chegar pra gente. Galera, a gente quer fazer um teste aqui de 3 meses, a gente vai gastar 300 mil reais. Eu preciso contratar mais X pessoas e eu preciso investir esse dinheiro. Aprova? Aprova. E se a resposta for não, o que acontece? Se a resposta for não da aprovação, É. não avança. Ele vai ter que trazer Ué. outra solução. Tá, e aí eu tenho Naquela época, normalmente a gente aprovava tudo. E esse cara, porque tem muito dinheiro. Mas esse cara que vai aprovar nesse caso, visto que eu sou o squad leader dessa solução, nesse exemplo, eu vou estar aprovando isso com um cara acima. Que O seria, seu líder, é. Que seria O seu líder. general manager. E o seu líder talvez vai ter que aprovar de cima dele e assim por diante até chegar. Ou o tribe lead, nesse caso. Normalmente, a decisão final é do management team. Quem decidiu resolver esse problema normalmente foi o management team. É uma nova iniciativa na empresa. O management team é tipo o C-Levels, né? Exatamente. É que imagino que não deva ter o C-Level lá. Lá onde? Lá No onde? Nubank. Porque do jeito, Tem. é que do jeito que você tá falando, eu não consigo entender direito, É não que ficou isso aí tão é bem claro. a operação, né? o Tu que quer saber ele faz. o organograma, eu Ele acho. tá dentro do... Ele tem a gestão do management team, que traz a visão da empresa, define Então, onde a gente vai então o alocar o C-Level dinheiro. tá em cima do management Vamos team. pensar só rapidinho no Não, organograma. o management team é as pessoas que cuidam da empresa. É o grupo seleto que toma todas as decisões da empresa. E eles são o C-Level. É a decisão máxima. Os CEOs... Tinha gente que não era C-level lá dentro, mas sim, basicamente C-levels, tá? Então é um grupo Tipo virtual. conselho. Não é exatamente um conselho, mas é mais operacional. Tinha muita gente que estava no management team que estava no conselho, mas tinha gente que não estava, tá? Mas é onde é tomada as decisões. Só que, cara, reuniões mais frequentes. Então, toda semana o management team Então, tava no se caso reunindo. disso aqui na V4 seria os coaches. Isso aí. Eu tenho uma dúvida também prática. Quando que uma ideia ela merece um squad ou quando ela é só um épico de um squad existente? Sacou? Depende do contexto que você tá. Porque se você é dono da tribo, você tem uma independência. Você tinha uma independência. Porque o orçamento é seu, cara. Se você gastar mais dinheiro, você vai ter que trazer mais resultado. Então, você que tem que decidir qual que é a sua meta de margem. Qual que é a sua meta de faturamento. Então, você tem liberdade. Você quer abrir 10 squads, o problema é seu. Mas você vai ser cobrado por isso. E não é que você vai ser cobrado na hora que chegar a data da meta. Cara, eu vou estar acompanhando isso com você próximo. Se tu estiver desviando, eu vou te cobrar. Mas quando tu fala assim, aparece num contexto mais escasso que a tendência da pessoa vai ser não abrir time.
porque, pô, eu quero fazer mais com o mesmo, parece a decisão mais eficiente. Só que na minha... Que é o que acontece comigo, por exemplo. Na minha prática, eu sinto que a galera tem, nas realidades mais escassas, tem muito medo de pedir mais dinheiro. E aí fica socando-lhe coisa ou procrastinando, ao invés de falar, cara, se tu me der mais 5 pessoas aqui, eu desenrolo essa parada agora, eu acho que merece um novo squad. Lá no Nubank era mais assim, cara, porque, na verdade, não é brincadeira não, cara. Uma vez por semana vinha alguém bater na sua porta, falar assim, galera, tudo bem, vocês não vão contratar mais gente, não? Diz aí, o que vocês estão precisando de função? Mais programador, mais gerente de produto? E a gente, não, cara, já deu, já não aguentamos. Não, galera, a gente precisa crescer. E o Davi batia muito nessa tecla. Ele falava provocar os caras. Ele falava assim, galera, empresa só cresce contratando gente. A gente precisa contratar mais. Por exemplo, lá na V4, a gente chegou a 300 pessoas na matriz e agora a gente está com 250 com uns 20 estagiários. E aí eu estava conversando com os meus coaches, né, os diretores, o management team, e eu falei, cara, para mim isso não é um indício de qualidade, é um problema, porque a gente não está sabendo administrar bem mais pessoas. Porque se é uma... A gente tá, aqui o nosso assunto, no fim das contas, é gerir empresas de alto crescimento. Não sei se eu tô maluco, mas a minha cabeça é essa. Se tu tá reduzindo teu time porque tu foi capaz de administrar bem mais pessoas, gerando resultado. Cara, para mim, assim, não importa o número de pessoas. O que importa é, se os números estão crescendo na velocidade máxima que eles podem crescer... Eu nunca sei quando é a velocidade máxima. Estão crescendo. Não, então vamos lá. Esse é um ponto bom. Esse é um ponto bom. Como é que você sabe se você tá andando na velocidade máxima que você pode andar? I don't know, you tell me. Tá aqui pra isso, cara. Em inglês ainda. Cara, tem coisas que é muito difícil da gente perceber dentro da empresa. Mas aqui a gente usa um pouco da subjetividade, tá? Existe um conceito que chama-se caórdico. Caórdico é o caminho que todas as empresas deveriam buscar. Uhum. Só que a gente não consegue ficar constantemente aqui. Caórdico é a intersecção entre o caos e a ordem. Tá. Quando a gente está demais na ordem, os processos muito bem estruturados, a gente não toma risco, etc., a empresa fica burocrática e chata. Significa que a gente vai andar devagar, mas a gente vai ter ordem. Uhum. Se a gente começa a ir muito para o caos, a gente começa a ter risco de ruína do negócio, a gente começa a perder cliente, tem risco de imagem, tem uma série de fatores envolvidos que os pratinhos começam a cair. Isso é demais. Então isso é uma temperatura que está te dizendo que você não está estruturado o suficiente para andar naquela velocidade. O que ajusta é estrutura. O que é estrutura? Processo, tecnologia, gente. Sempre esses 3 pilares. Se você está com um problema de caos, processo, tecnologia, gente. Às vezes você precisa trocar uma pessoa, às vezes você precisa trocar um líder, às vezes você precisa melhorar seus processos, às vezes você precisa implantar sistema. Você fez isso de forma ordenada, você volta para o caótico. Tá. Então, se você está no caos demais, significa que você não está estruturado para andar naquela velocidade. Então, tá too fast. Tá rápido demais. Então você precisa se estruturar. Mas como é que eu sei que eu estou indo rápido o suficiente? Você tem que estar entre o caos e a ordem. Tem que ter caos. O caos é necessário, é um termômetro importante. Como eu caso o caos? Se eu estiver no outro espectro, que eu tô muito ordenado, o que eu faço para causar caos? Mas você tem que puxar a galera. A barra tem que subir, a gente tem que desburocratizar as coisas, menos processo, tomar mais risco, entendeu? Então, assim, é o que a gente estava falando aqui. Pô, se tá tudo muito certinho, cara, tá todo mundo muito confortável. Cara, a gente precisa tomar mais risco, a gente precisa fazer mais. Como é que tá nossas metas? Vamos subir essas metas, vamos começar a fazer mais, trazer mais cliente. O que traz instabilidade? É quando a gente começa a fazer mais coisas do que a gente dá conta. Deixa eu te trazer um exemplo. Vou trazer uma rapidinha aqui, ó. Tu me botou lá no teu squad, hipoteticamente, no Nubank, eu falei, cara, a gente tem que abrir agência. Vamos abrir uma agência física que o negócio é esse. Você é louco, meu. Vai pro banco de verdade. Time nunca aprovaria isso, cara. Nunca. Mas o quanto eu sou livre pra fazer, isso é minha dúvida. Não, mas o management team decide. Ele falou que eles trazem as decisões, geralmente elas são top-down ali, do que vai ser feito, e aí como vai ser feito é o squad que toca. Vamos falar pro management team, como que o cara... Vamos dizer que ele tem que resolver o problema do management team de atendimento, e aí ele monta um squad de atendimento e os caras falam, mano, a agência é top. A minha dúvida é tipo assim... Que é o como dele. Essa discussão existiu, tá? Eu quero dar liberdade para as pessoas, só que eu posso dar liberdade demais o cara optar para abrir uma agência. Eu deixo o cara... Ou eu vou no meu instinto de que eu acho que não é uma boa estratégia. Então, aí você volta para a cultura da empresa, cara. Se a cultura da empresa é forte e você contrata pessoas boas e entendem a visão do seu negócio, por isso que a comunicação é importante, porque se você tem pessoas que estão desalinhadas...
e todo mundo está desalinhado, é a cultura que vai prevalecer, é a cultura errada. Mas a gente tem uma cultura para proteger, né? E lembra, o Nubank na fase de crescimento, em qualquer momento que você tirava uma foto, metade do time tinha menos de 1 ano de casa. Tá. Então você tem a obrigação de ter uma cultura forte e uma comunicação muito efetiva. Tá. Porque senão a cultura que vai prevalecer é das pessoas que vêm de fora. Tá. E você tem a concordar comigo que eventualmente você está trazendo gente muito grande de fora. Sim. Às vezes você está trazendo um CTO, às vezes você está trazendo um head de Exato. finanças. Qual que é a cultura que vai prevalecer? É a da empresa. Aí tu tem que puxar independente do cara que seja. A cultura da empresa tem que prevalecer. Então, o que a gente precisa fazer é garantir que essas pessoas são muito bem acompanhadas para não ter perigo dela divergir para um outro caminho. Mas Então, por exemplo, eu tomei uma decisão. Galera, eu acho que a gente tem que fazer agência. Meu, vocês vão me massacrar. Aham. Meu, você tá viajando, Toledo. É Como tipo assim o cara agência, vir cara? na V4 de azul. Pois É tipo isso, mas é tipo isso. É esse exemplo, a cultura. Ninguém Pô, não entra de faz o azul menor na sentido, empresa, cara. entendeu? Faz sentido, você tá viajando, você tá fora. Tá fora. É isso aí. Um exemplo mais... O cara é expelido, entendeu? Mas o meu exemplo mais prático ainda é o seguinte, ó. Quando a galera fala de cultura, como é que eu sei que o meu management team não tá com a ideia errada? Esse é o meu medo, porque a premissa aí é que o meu management team acertou na estratégia, que foi o caso do Nubank, os caras acertaram. Cara, Mas os caras do Bradesco optaram por abrir agência, era o management team. Então, Então, e mas- o management team, essa pergunta é boa, cara. Porque muitas vezes o management team tinha ideias, visões, porque, pô, você começa a se distanciar do negócio. E às vezes você tem uma visão muito grande para a empresa que não bate, o time não aceita. O time pega e fala assim, cara, isso não tá certo, não tá fazendo sentido, não tá batendo, entendeu? Aham. Tanto que teve, pô, esse produto que a gente lançou foi um erro, a gente errou muitas vezes. Então, sim, o management team também erra, assim como o dono do squad também erra, o dono da tribo também erra. Sim. Por isso que é importante você ter esse checks and balances que um cobra o outro. O cara do squad, ele tá sendo cobrado pelo próprio time. O cara da tribe tá sendo cobrado pelos outros líderes, Deixa eu tentar entendeu? te dar um Então, caso mas- que aconteceu essa semana. Mas com a eu gente. acho que o caso da agência, ele não seria feito não porque ele não é culturalmente aceito, e sim porque se você o cara colocasse na ponta do lápis quanto custaria versus esse dólar investido em outra coisa, ele teria muito mais escala. Então dá pra você rebater isso, não só porque é uma ideia ruim, mas é porque... Mas acho que- isso depende do teu viés, mano. Porque o cara lá do Itaú também decidiu não fazer uma coisa em tecnologia porque ele fez essa conta e parecia que a agência era a melhor ideia. Então, mas a Pedro agência, Vieira. não, mas a agência era uma melhor ideia. Na época que se a gente for levar em consideração que o Bradesco, ele tem uma agência em todas as cidades do Brasil. Ele acho que é o único banco que tem em todas as cidades do Brasil. Tirando talvez a Caixa, é o único banco privado que tem isso. Isso foi a estratégia de crescimento dele. Foi o que fez ele chegar até aqui. Puta marca. Então, levando em consideração que há 50 anos atrás era a única forma de você ter cliente, ele conseguiu. O Bradesco, acho que é o banco com mais clientes no Brasil, né? Ele, em número de clientes, ele conseguiu ter uma estratégia. É que agora que ele já tem as agências, ele talvez demolir elas não seja a decisão mais fácil do mundo, mais rápida do mundo. Mas o Nubank surgiu numa época em que o jeito mais eficiente de ter mais clientes não é abrir espaços físicos que custam pessoas e atende 50 pessoas, cada agência. Deixa eu contar um caso que aconteceu essa semana aqui para tentar ilustrar tudo isso que tu pegou e vamos ver o que tu faria. A gente sempre tenta organizar esse lance do caos e a ordem, muita liberdade, algum grau de guardrails aqui para segurar a galera. E aí um dos nossos Product Marketing Managers lá, que cuida, é um squad de um homem só, cuida de uma linha de serviço, ele teve uma ideia de que se a V4 criasse uma AI para... O que era pra fazer a AI, Gui? Não, pô, era tipo assim, é uma inteligência artificial para acompanhar as reuniões de vendas e reuniões dos check-ins dos nossos clientes. tô ligado, Ela geraria essa é uma os boa ideia, dados uma e boa tal, ideia. geraria Aí um acompanhamento aí melhor. o que ele fez? Ele foi lá e contratou um dev do próprio bolso e começou a codar uma solução dessa. Quase como se ele fosse uma guilda dele mesmo que ele não aprovou com ninguém, tipo isso. Aí ele chegou para nós e falou, não, eu tô aqui, já codei o negócio, até ofereci um equity pro dev no projeto e essa é a ideia. Aí nosso management team falou, caralho, tipo, Fudeu. a nossa estratégia não é desenvolver tecnologia heavy tech, a nossa estratégia é usar as tecnologias que existem no mercado. Martech Enabler. A gente fala que é The Martech Enabler, né? Então a gente não quer fazer, a gente quer usar as melhores da maneira mais fácil para o cliente, porque a gente acha que competir desenvolvendo AI vai ser muito caro, muito difícil a gente ganhar esse jogo. Aí eu fiquei nessa situação. Caralho, será que o cara tá... Será que eu devo Uma dar... puta visão Será e que eu o cara tô... não é um gênio e eu deveria dar um dinheirão pro cara ou eu deveria cortar o cara agora? Será que eu reprimo ou Como que tu eu... lidaria com né? essa situação? Cara, pra mim, eu ia assim.
Só para dar mais um contextinho, desculpa, Toledo, esse exemplo da Martech Enabler versus fazer um software é bem similar ao exemplo do Nubank fazer uma agência, tá ligado? Porque parece muito contrário à visão que a gente tem, que parece certo para nós, e o cara tá indo pro outro lado, de vou fazer uma agência, nesse caso vou fazer um software, e aí? Qual que é a decisão correta, né? Cara, eu parto do princípio que no começo a empresa funciona com heróis. Funciona pra caralho. Você pode ter uns cara gênio desse que vai fazer a empresa virar e fazer dar certo. No patamar que vocês estão, isso é um desvio de conduta absurdo. Ele desviou a conduta. Não é isso que é esperado dele. A gente tem uma cultura, ninguém faz isso aqui. Como assim? Eu vou pagar do meu próprio bolso, vou prometer equity pro cara. Não faz sentido, desvio de conduta, cara. O líder que acompanha ele deveria estar muito próximo, ter cobrado isso, e eu daria um feedback. Cara, demais a sua iniciativa, mas você errou. Isso não poderia ter sido feito assim. Você tem uma governança aqui. Você precisa passar por nós, você precisa ter aprovação. A gente não vai ser burocrático em nada, mas a gente não pode aprovar tudo que cada um pensa. Precisa ter um comando central. Se não tiver um comando central, a gente perde controle. Então, eu ia orientar esse cara, veria se a situação é grave o suficiente para ver se desliga ou não, mas se for uma pessoa competente, um deslize, tá começando na carreira, ou, cara, dá tempo, beleza, continua, acerta o curso e vamos nessa. Porque, cara, se eu for passar para cada uma das pessoas que trabalham contigo, eu não tenho a menor dúvida que cada um vai ter uma ideia diferente do que precisa ser feito para a empresa. Esse é o ponto. E eu não posso ir lá, dentro do meu próprio critério, decidir fazer um negócio completamente diferente. Não dá. A gente tem poucas iniciativas que a gente pode bancar ao longo do ano. Isso precisa ser muito bem pensado e priorizado. E quem prioriza são os executivos da empresa. Legal. Fair enough. Foi basicamente o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez. A gente falou, cara, você isso. errou por não comunicar. Essa foi a questão. Eu falei, cara, o problema... enfim, exatamente o que tu falou. Exatamente. Uma olhada. Mas a segunda parte desse caso, que eu acho que também a galera pode pegar para sua realidade, beleza, a parte institucional, para mim é no-brainer, foi o que a gente fez. Mas no ponto de vista do projeto em si... que já foi feito, né? Ou vamos dizer que ele tivesse comunicado, dado a estratégia do negócio, e volta lá no caso do Nubank Agência, eu deveria financiar, como decidir financiar essa ideia ou não? Na minha cabeça, dada a minha estratégia, eu não financiaria, porque eu não quero estrategicamente competir em heavy tech, mas outra pessoa, não sei, pode dizer, não, tu tá viajando. Eu financiaria. Cara, quer concluir aí? Não, é porque o fato de você ser tech enabler não quer dizer que você não pode desenvolver tech nenhum. Essa é uma tecnologia que não existe e pode ser útil. Existe. É que existe. Já existe? Se já existe, ok, eu posso contratar. Dificilmente tem uma tecnologia que não existe, tá? Começa aí. Então, isso, eu imagino que ele usou uma base já existente. Não, ele tentou codar mesmo. Do zero? Ele codou um negócio, só que, tipo assim, tem o TLDV, por exemplo, que ele faz exatamente isso, entendeu? Cara, a minha estratégia assim, cara, não vale a pena codar nada do zero, o negócio é organizar o que existe. Cara, essa visão ela é muito importante, pra você precisa entender qual é o seu core business, cara. Porque assim, não significa que vocês não vão inovar. Vocês podem inovar, mas isso tem que sair do comando. Isso. E do comando é assim, a gente quer fazer isso, então assim, eu nunca resolvo um problema com outro problema. Esse cara criou um problema. Então eu não vou resolver criando um outro problema provando porque esse cara conseguiu o furo. Não. Primeiro eu resolvo o problema, foi desvio de conduta, feedback, toma decisão. Continuou, sai. Continuou. Beleza, página virada. Segundo problema, a gente precisa decidir se a gente quer continuar com esse projeto ou não. Eu ia fazer a avaliação, o comando da empresa vai fazer a avaliação e vai decidir se a gente continua ou não. Esse comando da empresa, estou contigo aí até então. Tem uma galera aqui que nos ouve que é o comando da empresa. Eu queria entender a tua visão de como que ele decide certo. A minha visão não existe uma resposta certa. O cara vai ter que escolher um caminho. Ele pode escolher o caminho errado. Cara, para mim, não tem jeito de todas as iniciativas da empresa, para mim, tá? Elas deveriam ser avaliadas sobre algum critério. Tá. Vou dar um critério exemplificativo aqui. A gente vai elencar todas as iniciativas da empresa e a gente vai avaliar sobre quantidade de impacto que vai trazer para o negócio. O impacto significa afetar algum indicador de negócio. Quanto mais impacto, maior. Então, vou diminuir o CAC, vou melhorar o LTV, vou aumentar fluxo de caixa, alguma coisa desse tipo. Perfeito. Segundo, complexidade de implementação. Então, eu sempre vou priorizar as coisas que trazem muito impacto e que têm baixa complexidade. É tipo um ICE Score. Oi? Tipo um ICE Score. Isso, eu estou criando algum critério de definição do que eu vou aprovar ou não vou. Galera, a gente tem $1 milhão para aprovar para esse trimestre. A gente só pode aprovar dentro desse budget.
Quais são esses critérios? Aqui, pela nossa lista e pelo nosso critério, a gente consegue aprovar esses 3. Esses 3 faz sentido? Legal. Quer tirar, quer botar outro? Precisa ter critério, entendeu? Como que ele quando define tá esse tudo- critério? Oi? Como que ele cria esse critério? O comitê que tem que definir. E quando tá tudo uma O comitê merda? que toma a decisão precisa definir, entendeu? É que eu acho que aqui, só pra gente Porque pensa o facilitar seguinte, pros ouvintes, é que eles geralmente são esse comitê. Mas então pensa o seguinte. E aí o cara fica, cara, Cara, mas eu não sei fazer essa porra. É porque não existe prato feito, cara. Se eu for numa empresa e eu entender que hoje o seu problema é que você tem um problema de margem, esse é seu critério, irmão. A gente só precisa de iniciativas que vão melhorar a sua margem. Se o seu problema é topo de funil, o nosso trabalho vai ser, vamos focar em topo de funil. As iniciativas que eu vou priorizar são desses universos. Todo o resto sai fora. Porque se vier alguém chegando e falar assim, cara, a gente vai fazer uma iniciativa para melhorar o LTV. Cara, eu não tenho problema de LTV. Meu problema é topo de funil. Entende? Justo. Então o critério precisa de ser definido a depender do contexto de cada uma das empresas. E quando tá tudo uma merda? Tipo assim, se... Como assim tudo? Não, vou dar um exemplo. Tipo, é que a gente tá... Quebrei. Vamos supor que o Nubank, exemplo fictício, pô, crescimento. Aí um ano parou de crescer. E começou a decrescer os números. Deu merda real na empresa. Não real a ponto assim, pô, tá quebrando. Mas as coisas pararam de dar certo. O que você mudaria, o que faria num modelo de gestão assim? Em que momento você troca o management team? Você entendeu? Eu quero entender nesse aspecto de que as coisas não estão tão positivas. Quais são as decisões a ser tomadas e como elas são tomadas? Aí, por exemplo, eu vou trocar o CEO. Cara, essa Por quê? pergunta é muito boa. Essa ela é muito boa. Porque as pessoas vencem. O CEO vence. A gente vence. No sentido de vencer o prazo, não de Não, ser o vence, vencido. cara. Pô, vence no sentido de você não é mais bom pra função que você tá. Você já não puxa mais as pessoas, o contexto mudou, as variáveis mudaram, o mercado é outro. Venceu, você venceu. Então, do mesmo jeito que vence um funcionário de base, vence um executivo e vence um CEO. Total. Então, assim, cara, eu acho que uma A cultura que empresa eu... mudou, ele não é mais o cara pra vaga. Exato. Tipo assim, cara, assim, ó. Existe um conceito que eu trabalho de governança corporativa que a gente sempre faz o que é melhor para a empresa. Então isso significa que eu não sou CEO, eu estou CEO. E o dia que eu não for a melhor a opção para a empresa, eu tenho que sair. Então isso eu vendo para a empresa o tempo inteiro. Galera, eu estou aqui até quando eu for bom. Quando eu não for, eu saio, porque eu ainda sou acionista. Sim. Isso significa que eu quero trazer uma pessoa que vai ser melhor do que eu e vai fazer melhor do que eu. E isso tem que servir para todo mundo. Então isso vem de cima para baixo. Qualquer pessoa na empresa que não está entregando resultado, por isso que não pode deixar virar bola de neve. Alguém na empresa não está entregando resultado, precisa ser questionado. E normalmente o questionamento é de cima para baixo. Porque o bom executivo, ele está questionando sua estrutura inteira. A primeira coisa que um executivo faz é quais áreas eu tenho, quem são as pessoas que tocam essas áreas. É o primeiro passo. Essas áreas estão bem estruturadas, essas pessoas fazem sentido. Quais são os indicadores de negócio de cada uma dessas pessoas? Como é que tá o histórico disso? Esse cara não bate meta há quanto tempo, ele não cresce há quanto tempo? Cara, na hora que você vê que os números não estão fazendo sentido, esse cara não tá saindo do lugar. Eu chego nas empresas, assim, cara, eu converso com todo mundo. Eu preciso conversar com todo mundo, porque eu preciso ter contexto. E aí, de repente, você descobre que o cara é um idiota, que o cara é grosseiro, que as pessoas não gostam do cara. Você pesca essas coisas. Isso é o que vai te dar o caminho para você fazer as mudanças. E aí, você tem o tempo. Você quer fazer essa mudança com qual velocidade? Vai ser agressivo, menos agressivo? Vai ser com emoção, sem emoção? E essa mudança é demissão ou reposicionamento? Eu acho que depende do contexto também. Porque, cara, quando você começa a trabalhar com um executivo muito top, você não demite um cara desse. Sabe? Você dá uma saída honrosa para um cara desse. Pode prestar atenção. Executivos de grande empresa, normalmente ele vai para o conselho por um tempo, ou ele vira um advisor. Ele não é demitido. Então, tudo depende do contexto, porque esse cara foi bom para a empresa durante algum tempo. Agora, um executivo que tem 2 anos de empresa, 3 anos de empresa, deu uma tropeçada, cara, você não deve nada, ele não é acionista, ele não tem um valor tão grande assim para a empresa. Deu seu máximo, ganhou o dinheiro que ele pôde ganhar, entregou o que ele pôde entregar e, cara, aqui encerra a nossa parceria, entendeu? Então, acho que depende muito do contexto, do tamanho de empresa, mas via de regra para as pessoas, assim, ó, não demora, cara. As coisas precisam girar rápido. Os indicadores começaram a cair. As coisas têm que provocar. Não pode esperar vencer. Não pode chegar naquele momento que você fala assim, puta, fudeu, cara. Demorei tanto para reagir que agora as coisas estão indo pro buraco e agora o que eu faço? Porque você tem um líder máximo ali, cara, pode apostar. As pessoas que estão embaixo dele também não são boas. Né? Tá. Total. Eu queria voltar rapidinho no conceito ali
da estrutura, se eu puder, da estrutura de time. A gente tá fazendo uma consultoria grátis aqui, né? Eu tô anotando um monte de não, coisa. essa aqui não é bem consultoria. A próxima vai ser, mas a primeira é tipo assim, ó. Você quer um Pix, Gui? Ao contrário. No caso, me passa lá qual que é o código. Aquela estrutura, né? A estrutura que a gente tava falando ali dos squads e tal, tu acredita que ela é aplicável em todas as empresas? Não. E quando faz sentido ou não? Porque a gente falou 1 hora aqui, dessa 1 hora, sei lá, 50 minutos era sobre aquilo. Então, pro cara que tá nos ouvindo até agora e foi resiliente, chegou até aqui, qual seria o indicador que ele deveria olhar ou o critério que ele deveria ter para dizer, pô, legal, deixa eu estudar mais sobre isso para aplicar ou numa parte da minha empresa ou na minha empresa como um todo? Cara, eu vou dar um critério objetivo, mas eu vou começar pelo depende. Tudo depende do contexto. Depende, é uma resposta boa sempre. É, porque, cara, depende do seu contexto. Justo. A primeira coisa é o seguinte, cara, a gente tá indo bem? Tá funcionando? Tá com mais caos ou mais ordem? A gente tá no caótico? Tudo depende. Se a gente estiver dentro do contexto que a gente quer, não precisa mexer em time que tá ganhando. Obviamente que nosso trabalho como líder é antecipar os problemas que vão vir, tá? Agora, o que é um indicador interessante de problema de estruturas matriciais funcionais? É conflito de interesse. Porque a estrutura começa a ficar muito grande e a interdependência de times cresce. Então eu começo a ter muito bloqueio. Por isso que empresas grandes, tipo Oi, quando eu fui executivo da Oi, cara, eu vivi isso e era uma loucura. Porque você falava assim, beleza, eu sou dono de uma área de negócio. Eu tenho aqui uma possibilidade de fazer 300 milhões de reais de receita. Só que eu dependo da área de tecnologia para fazer isso acontecer. Cara, eu dou ROI para a empresa. É 300 milhões na veia que vai entrar de margem. Só que leva de 1 a 2 anos para a tecnologia implementar. 1 a 2 anos para a tecnologia implementar. Aí você fala assim, cara, não faz sentido. Por que eu não dou independência para essa empresa ir lá e avançar? Saca? Então, área, né, tudo depende de quanto tá te travando. Se você começa a ter a empresa toda travada por causa de alguns times específicos, cara, esse é o momento que você tem que começar a dar flexibilidade para a empresa voltar a andar. Senão ela engessa, cara, ela trava. Mas eu tenho E aí a estrutura que a gente estava comentando pode ser uma boa opção nesse cenário. E aí você começa a se aproximar desse mundo. Não precisa ser nada radical, sabe? Você só precisa prestar atenção nos efeitos colaterais que sua estrutura tá te dando. Sim. Se os times começam a brigar demais, cara, porra, eu ia toda semana pro Rio de Janeiro para fazer lobby. Para pedir, pelo amor de Deus, para aprovar meus projetos. Sim. Eu era uma estrutura que faturava R$1 bilhão e eu tinha 50% de margem. E a minha margem era na veia da empresa, cara. Porra, R$500 milhões naquela época era um negócio maravilhoso. E eu tinha Você fala como se hoje não fosse, mas eu entendi. Não, mas como é que é? Ele falou como se R$500 milhões não fosse nada hoje, tá ligado? É tipo quando eu falava, porra, quando eu era criança, meu pai me dava R$1 e naquela época eu saía lá, comprava uma coca, uma coxinha. É que a hoje tá fodida, mas naquela época, cara, a Oi tava bem. Era uma empresa que faturava dezenas de bilhões de reais. Então, pô, R$500 milhões na veia era muito bom. E como é que tu lida com coisas que são, por exemplo, puta, tem que implementar a SAP, a empresa precisa funcionar na SAP, mas, pô, se o cara criar um produto, para isso rodar dentro da SAP, e vai ter que falar com o cara da SAP lá, que é uma outra galera. O cara não consegue mexer na SAP. Eu acho... Ou no Salesforce, no CRM, nessas instituições que são institucionais, são tipo plataformas, né? Tá. Cara, essa pergunta é muito boa e a minha regra é a seguinte, cara, esse é um mal necessário. Esse é um mal necessário que a empresa, quando crescer, ela vai ter que passar. Dentro do mundo de ERP, a gente precisa entender uma coisa. O sonho que foi vendido no passado, ele não existe. O sonho do Enterprise Resource Planning, onde tudo é integrado e você tem módulo para tudo, isso não funciona. Foge dessa porra. O que você precisa é uma plataforma para gerir seus produtos, suas finanças de forma bem orquestrada, você ter acesso a todos os números que você precisar. Fora isso, meu irmão, foge. Ah, mas tem um CRM que já vai conversar, que já fala com o BI, que já fala com inteligência. Foge, você não precisa disso. Cuida do seu financeiro, dos seus produtos, para você ter flexibilidade para cobrar seus clientes. É isso, cara. Cuida dessa parte. O resto, pegue o melhor produto para o seu squad e para o seu time. Se o time 1 quiser os dados Y, pega os dados Y. Se o outro quiser os dados X, pega os dados X. E dê flexibilidade para eles trabalharem. Mas eu não preciso ter uma... Por exemplo, dados. Eu preciso ter uma governança desses dados, né? Para o cara querer criar ou usar dados, tem que ter um guardião. Como é que a gente fazia isso? Como é que a gente costuma fazer isso, né? Você precisa ter um time de infraestrutura de dados
que ele é responsável por criar onde os seus dados são armazenados. Como? E você precisa ter uma estrutura que permita que os times insiram dados lá dentro. Então, por exemplo, dentro do Nubank a gente tinha esse time. E usem também, né? Para eles usar os dados E também. usem. Então, assim, esse time de infraestrutura de dados é responsável por orquestrar a mecânica do dado. Esses dados depois se tornam um BI. E esse BI a empresa inteira tem acesso. Tá? Então, você nasceu um time novo. Você criou um time novo dentro. Então, você squad. foi lá, cara, agora eu preciso começar a colocar dado aqui dentro. Eu criei uma estrutura que te dá autonomia para você fazer isso. Que é tipo... Read é and como, write. é como se a minha Isso. plataforma de dados tivesse uma API para Isso. te usar e plugar Isso, dados. exatamente Esse é o isso. jeito de usar. Exatamente As a isso. service. Exatamente isso. Bem Então, legal. Então, eu não tão começo a errado. ter Vamos fazer acesso isso. à base inteira da empresa e você começa a se beneficiar disso. Então, eu dei o quê? Eu me preocupei com escala. Eu preciso me preocupar com Essa é escala. uma empresa dentro da empresa que presta serviço para a empresa, né? Basicamente, a empresa, a área de dados, tem o seu produto que é, cara, eu armazeno e organizo do jeito certo e você pode usar e acessar. A gente chama Usar isso... e- Esse é a gente chama de squad horizontal, é um nome bonito, mas, cara, esse é o típico cenário que a estrutura de squad não funciona. Uhum. Porque o squad horizontal, ele é o quê? Uma Ele estrutura não é um que serve a squad, empresa né? Ele é inteira. uma plataforma. Lá na exatamente. Lá na V4 a gente tem SAP como plataforma, CRM como plataforma, dados como plataforma e infraestrutura. Que é tipo assim, qual que é a base onde tu tá toda a tecnologia, né? O cara quer desenvolver algo, ele desenvolve nessa tecnologia. É tipo, o meu time, por exemplo, se eu preciso de um dashboard ou eu preciso analisar um dado mais profundamente, eu vou utilizar o time de dados. Ele vai E eu não orquestrar tenho pra- um cara de dados no meu time de Product Então, Marketing. entendeu? isso funciona para vocês hoje. Mas quando vocês estiverem um pouco maior e vocês perceberem que tem algum time que não está conseguindo avançar porque a fila do time de dados está grande demais, aí é o momento de vocês começarem a considerar splitar isso para essas pessoas terem independência. Então percebe, a cabeça... sente um pouco disso Não, mas já. a gente faz isso, porque a gente tem analistas de dados dentro dos squads. É isso. Isso a A gente cabeça tem. não é assim. ó. Dedicados pro... Dedicado É, o meu não tem ainda, pro esse é operações Percebe que a tem. cabeça é o seguinte, você começa a sair... Faz sentido. Engenharia que a gente não tem nos squads. A engenharia é uma só, que é um cara que é guardião dos dados, meus dados são salvos assim, são E usados ele assim. garante o padrão. Agora, o squad tem os seus analistas de dados para Legal. ficar o cara É, pedindo tipo, dash, daqui tá a, ligado? pouco, Excelente. daqui a pouco eu posso ter um cara desse no Isso. futuro, né? E Mas o hoje lance- funciona assim. É você, ao invés de você pensar Perfeito, em crescer os times, é você pensar como é que você dá autonomia para essa galera andar sozinha. A galera dos Porque, squads. porque esse time ele não vai poder ser grande infinitamente. Não, ele tem que ser pequeno para sempre, porque ele só é o criador da base. né? Deixa eu te dar um E exemplo ele tem que agora. criar Ele API. não pode criar uma série de pessoas que vão ficar fazendo dash. É. O próprio time tem que saber consultar os dados. Ou eles Sim. aprendem ou eles contratam alguém para fazer É isso. Sim, isso. sim. É isso. Deixa eu te dar, todo mundo já pegou um pouquinho de consultoria, deixa eu pegar a minha aqui também, então. Mas eu acredito que também vai servir aqui pra galera. Eu tenho um time que eu tô desenvolvendo, que é o time de Product Marketing. Então a nossa missão é uma mistura entre Product Owners com Product Marketers. Então a ideia é o cara desenvolver os serviços, a gente chama de produto pelo termo, mas enfim, tudo é serviço dentro da V4, a maior parte das coisas. Então ele desenvolve esses produtos, serviços, e ele também faz a parte de marketing desses produtos / serviços. A nossa tese inicial, a gente desenvolveu 7 produtos, e aí, enfim, são vários produtos que a gente tem, e a nossa tese inicial era que a gente teria um dono, meio full stack, entre aspas, aqui, para cada produto. Cada produto com Product Market Manager. Com um Product Marketing Manager, um cara de CRM, um cara de BI, enfim, que ele vai desenvolver o produto para os nossos clientes e também fazer a forma de marketing disso. Ao longo, isso tem 6 meses, nem 6 meses direito ainda, mas enfim. Ao longo dessa jornada, eu acreditei, e aí veja se a minha tomada de decisão faz sentido, eu acreditei que seria um desperdício de grana a gente correr atrás de contratar 7 pessoas, nesse caso, para eu gerenciar essas 7 pessoas, porque eu não tenho processo, não tenho estrutura, o negócio começou agora e eu achei que ia ser uma puta perda de dinheiro eu contratar 7 bonecos. Isso é um caos. E ia ser um caos muito embaçado. E com o time que eu já tinha, 2 pessoas ali, a gente começou a desenrolar muito produto muito rápido. E a gente, mesmo sem ter muito conhecimento, muito deep de cada produto, conseguiu desenrolar essas coisas. Porém, o meu time, ele é unidisciplinar, vamos dizer assim. Os caras são product marketers e acabou. Uhum. E eu não tenho outras posições. Eu não tenho um cara de marketing design, eu não tenho um cara de dashboard, eu não tenho um squad, eu tenho um time de product marketers. Faz sentido isso? Faz sentido essa minha tomada de decisão? Tem alguma coisa que eu poderia fazer diferente? Cara, nesse me sentido? parece Tu que acha sim. Eu acho que se você tivesse trazido todas essas pessoas, ia ser um caos. Ia ser um caos, Ia ser caralho. um Essa é a minha caos. noção. Então eu sempre gosto da ideia de crescer organicamente a partir de um ponto. Sim. Saca? Então cria inteligência, prova esse conceito. Porque, cara, a única certeza que a gente tem é que vai dar merda.
Não tá dando merda? Tá sendo difícil de construir Tá várias dando coisas. merda, óbvio, sempre dá merda, porque é o meio do caminho, não significa que não vai dar certo. Sim. Porque o nosso trabalho como gestor é descobrir o caminho que vai dar certo. Uhum. Você vai descobrir esse caminho. Só que é melhor você descobrir esse caminho com menos dor. Se você tivesse 7 problemas acontecendo ao mesmo tempo, cara, ia ser caos para 7 pessoas reclamando, 7 pessoas frustradas, 7 pessoas querendo sair, saca? Uhum. Então você começa dentro de um universo, aprende o que você precisa aprender, erra tudo que você tem para errar, depois você abre um segundo. Vai dar mais merda? Vai, mas menos do que antes, porque você já aprendeu. Uhum. E aí você roda mais um pouco, descobre as novas merdas, implementa soluções, passa pro terceiro. Sim. Cada vez mais você vai diminuindo a quantidade de problemas e o seu conhecimento vai Legal. aumentando. Então, sua experiência, seus processos, tudo vai se fortalecendo. Sim. E aí vai chegar um momento que você fala, cara, esse quarto time aqui que eu abri foi liso. Pô, então pronto, de repente já dá pra você abrir mais 2. O caso desse time também é bem interessante, que deve acontecer na realidade da galera que tá nos ouvindo, que ele é um time que ele cria coisas e ele gera muito resultado a partir dessas coisas que a gente tá criando, porque eu desenvolvo um produto novo, é um novo SKU, entre aspas, aqui, que 270 unidades podem vender para 6 mil empresas. Eu literalmente tem produtos que a gente lança, eu gero 300 mil, meio milhão de receita de um mês pro outro com um novo produto. Então é muito bom, Receita recorrente. mas de receita recorrente, MRR. Então é muito bom, mas esse time, ele depende de vários outros times. Ele é um Porque a partir do articulador, momento... ele é um articulador. Eu lancei um produto, eu pensei lá, vai ser um produto de BI desse jeito, tá aqui a estrutura, tá aqui como vende, tá aqui os vídeos de como implementa, toda essa estrutura a gente cria, e agora eu dependo de um monte de outros times para Mas vender, eu acho né? que o Toledo, com tudo que o Toledo falou, nesse teu caso, o que a gente fez foi criar um squad de Product Market Manager. Então, o trabalho desse squad é organizar os produtos da V4. E eles vão ser os chapters, né? Pelo que eu... Não, eles são um squadzinho com 2, 3 malucos, é isso. Só que isso que a aí, gente conforme a coisa tá andando, isso tá acontecendo, tem alguns produtos que estão se tornando grandes o suficientes para começarem a ter um outro squad, que é tipo o que a gente tem no... Tipo, de Inside Sales tá chegando nisso já. O de Inside Sales é uma categoria de produto que nasceu com 2 produtos e hoje tem acho que 12 produtos diferentes, Aí 12 tem um variações cara lá diferentes. cuidando disso. Aí pode ter outras pessoas e montar um outro squad. Aí o negócio que era um squad passa a virar um capítulo ao invés de ser um squad. Que é Não, ele passa a virar uma tribo, né? Vai virar um squad só de Inside Isso, Sales. começou como um squad nesse cuidando caso. de todos os produtos. Agora, cada produto tá ficando grande o suficiente para ter seu squad. Então, Sim. aquele squad inicial passa a virar uma tribo porque vai ter múltiplos Isso aí. squads. A única coisa que eu Pode ser um prestaria caminho. atenção é se você não, em algum momento, não vai travar, porque existe uma competição entre a iniciativa que você quer implementar e a operação do dia a dia. Porque tem um time que tá rodando as coisas do dia a dia e você tá vindo com coisa nova e fala, pô, encaixa aí para fazer isso mais. Isso é legal, porque você tá testando o caos, você tá tentando fazer mais com menos. Mas vai chegar um determinado momento que o time que tá rodando a operação vai falar, cara, não tá dando conta. Esse é o momento de aí você começar a falar, então, galera, a gente vai começar a ter que criar um squad aqui dentro. É tipo meu Esse Limit, squad vai né? voltar para aí. Só que a gente vai ter que criar, vai ter que trazer os recursos necessários para avançar para cá. Eu consigo imaginar que esse meu atual pequeno time, meu atual trinca, vamos dizer assim, vai se tornar uma tribo no futuro. Onde eu vou ter Possivelmente. vários squads por produtos que vão ter Possivelmente. multidisciplinaridades. Eu acho que sim. Bem Acho que interessante. seria isso. E nesse tipo de Pô, e é 6 organização, meses, pô, tá tranquilo. Tem bastante tempo pela frente. qual que é o dia a dia do CEO nessa organização? O que ele faz? O CEO e o CMO... O CMO eu tenho bastante dúvida também, mas fala o CEO que depois eu quero entender como o marketing consegue investir, $1 bilhão nisso, né? Cara, o CEO, para mim, ele tem que se preocupar com 3 coisas. Primeira coisa, ele é responsável pela cultura corporativa. Então, ele precisa ter formalizado a cultura quando ele criou a empresa. Se ele não formalizou, formalize quanto antes. E a cultura, cara, ele é o princípio da comunicação. Porque eu tô dizendo para os funcionários e para o mundo a nossa visão e como a gente quer chegar na nossa visão. E o como é muito importante, porque a gente não quer chegar a qualquer custo. A gente quer chegar dentro dos valores que a gente se identifica. E existem vários níveis de cultura. A cultura corporativa da empresa, que é a forma que vocês estabeleceram a V4 e como vocês trabalham, mas existe a sua cultura, Gui. Existe a sua cultura também. Então a pessoa que você vai contratar tem que funcionar dentro da estrutura da V4 e tem que funcionar dentro da sua cultura. Então isso é muito importante. Então, cultura, pilar fundamental do CEO. Segundo, pessoas. Só que pessoas certas e pessoas nos lugares certos. Cara, isso é a empresa.
Então, se eu não sei separar quem é bom de quem é ruim, se eu não sei contratar, se eu não sei formar, se eu não sei desenvolver, temos um problema. E a gente costumeiramente é muito bom de pegar pessoas boas e colocar no lugar errado. Terceiro ponto é gestão por indicadores. Não existe empresa de alta performance trabalhando com opinião. A maioria das empresas brasileiras até hoje trabalha com opinião e vence a opinião mais forte. E normalmente a opinião mais forte é a pior. A gente precisa estar fundamentado em dados. Então a gente precisa ter um modelo de gestão na empresa inteira onde a gente olha número. E para a gente ter um bom modelo de gestão por indicadores, a gente precisa ter processos e a gente precisa ter sistema. Então isso é um desdobramento de gestão por indicadores. Dos 3 pilares que o CEO olha, no terceiro a gente precisa ter conhecimento de saber implantar sistemas e a gente precisa ter conhecimento de saber trabalhar com tecnologia e processo. Esses 2 universos desdobram o terceiro. E aí eu tenho uma última pergunta que eu queria entender agora o papel do CMO do marketing em si, porque eu entendi que, por exemplo, um squad de um produto, ele vai poder acessar a base de clientes e fazer uma régua de CRM, ou talvez remarketing, se ele for preciso, dos clientes que ele tem, né? Então, se eu quiser, sei lá, mandar um push do meu produto, eu poderia. E se eu quiser mandar um e-mail marketing, eu também poderia. Se eu quiser fazer uma mensagem por mídia, eu poderia. Só que esse é um cara de marketing, né? Que eu teria, sei lá, um media buyer ou um cara de CRM dentro do meu squad porque eu julguei necessário para o meu produto. Mas o que o CMO faz? Ele tem um squad próprio dele, que cuida, sei lá, da marca ou que gera a maior parte da mídia, porque ali eu tô vendo que, beleza, as coisas mais institucionais, mais de produto, eu posso fazer diretamente, mas e as coisas mais da empresa como um todo? Quem tá olhando isso e quem libera essa verba, né? Essa verba sai do squad ou sai do marketing, sabe? Sim. Boa pergunta. Você meio que já trouxe a solução, né? Existem algumas áreas do marketing que fazem sentido ser squads horizontais, a marca é um exemplo desse, e a padronização, que é o capítulo, onde todo mundo precisa seguir esse padrão. E o CMO é esse cara do capítulo ou não? O CMO é o head do capítulo, além de ser um C-level e provavelmente ele está no management team. Ele provavelmente vai estar sentado numa cadeira de marca ou num squad horizontal. Se existir algum movimento muito grande dentro do squad, ele pode migrar para ficar temporariamente. Pô, estamos lançando a no conta, vou passar 3 meses aqui, poderia ser um movimento desse. E dentro dos squads está muito concentrado de produto. A única coisa que a gente não pode errar é que eu preciso ter uma orquestração com acesso ao cliente. Sim. Então, por exemplo, você vê que no Nubank, o fato de você receber um e-mail, ele é muito bem calculado. Para você não ter que receber 30 e-mails, tá? Então não é qualquer e-mail que você pode receber. Então esse tipo de coisa precisa ser aprovado. Puta, cara, não é qualquer isso. Um e-mail não é um negócio tão simples. Uma mensagem que a gente vai te mandar também não é. Então tudo isso é muito calculado. Tem que vir do squad central, que é esse squad horizontal. E a verba é do squad. Então a verba é aprovada para aquele squad, para aquela tribe, entendeu? Então, o investimento em marketing ele é maior do que o squad do investimento de marketing, né? Porque existem investimentos em marketing também saindo dos squads, é isso? Tem. A gente tem uma conta central, né? Então, por exemplo, a gente tem uma conta no Facebook, a gente é atendido pelo top lá, e todos os squads do Nubank têm a sua estratégia de performance individual. Então, eu tenho uma pessoa responsável por fazer a estratégia de captação, retenção, tudo em relação ao marketing de produto dono conta. Ou de um outro produto X, ou do produto Y, entendeu? Isso é bem distribuído, porque as dores são diferentes, os clientes são diferentes, a forma de captação é diferente, a forma de comunicação é diferente. Então, torna muito mais complexo, né? Porque o cara do squad, se eu sou um squad, eu falo assim, pô, eu quero, vamos supor que eu já tenho aprovado 1 milhão, eu quero colocar desses 1 milhão, 800 mil em marketing e foda-se, ele pode. Ele pode dentro do que foi aprovado no orçamento que ele mandou. Então lembra, a gente trabalha com ciclos de 3 meses, porque são os OKRs. Sim. Você fez um planejamento, você tem que seguir aquilo ali. Qualquer coisa que mudar aquilo ali, você precisa pedir aprovação. Mas isso vai entrar só na meta do squad ou na meta do marketing? Porque imagina que foi dinheiro de marketing, né? Ou não entra nessa conta? A meta é do squad. Ok. A meta é do squad. Então como vocês fazem para saber quanto você gastou de marketing? Porque, ou você só você vai diz na empresa inteira? Sim. A gente tem todos os squads têm um orçamento.
Esse orçamento, cada um preenche uma linha específica, entendeu? Então a gente trabalha com centros de custos. Então cada squad é um centro de custo específico. Na hora que a gente consolida isso, a sua verba de marketing entra na linha de marketing do nosso orçamento central. E é assim que a gente começa a entender quanto a gente está gastando no geral, entendeu? Entendi. A gente parte do micro para chegar no macro. Então, por isso que normalmente grandes companhias acabam decidindo um top-down, que é tipo assim, o marketing é 3%, é a verba do marketing, acabou. Ali não necessariamente, né? Porque como cada squad pode também decidir dentro da sua verba usar marketing... Mais ou menos ele é assim, né? Só que ele é bottom-up. Então, lembra, eu cheguei, galera, façam seus orçamentos. Aí todo mundo fez seu orçamento. Aí chega no management team. O management team dá uma calibrada, a galera ajusta, volta. Sim. Management team aprovou? Aprovou. Quanto a gente vai investir em marketing? A gente vai investir 3,5 de receita. Porque eu sei esse número exatamente. Só que não foi de cima para baixo. Não foi, galera, a gente vai investir 3,5% da nossa receita. Não. Veio do time, a gente aprovou e a somatória do que cada um vai investir deu 3,5%. Eu falei que seria a minha última pergunta, mas aqui surgiram novas. Só que neste ponto... De quanto em quanto tempo o cara vai atualizando a verba dele? Porque se ele vai descobrindo problemas novos, ele vai precisando exigir mais verba ou redirecionar a verba dele. Então, normalmente não. O ciclo é de 3 meses. Tá? Então a gente trabalha com ciclos curtos, onde você planeja o que você vai fazer nos próximos 3 meses. Existe o ciclo anual? Existe, porque a gente quer projetar o orçamento que a gente vai fazer no ano. Mas a gente projeta o ano e a gente roda ciclos trimestrais até o final do ano. Se porventura, dentro do seu trimestre, fugiu alguma coisa, você tá vendo, cara, eu tô tendo um resultado acima do esperado, eu preciso de mais dinheiro porque isso vai trazer mais resultado para a companhia, você simplesmente pede uma aprovação extra, isso é super rápido, a comunicação lá flui rápido demais, a galera aprova e você já pode começar a gastar, entendeu? Daria um papo inteiro só disso, porque deve ser muito difícil projetar orçamento anual de uma empresa que está em franco crescimento, de produtos que estão de squads estão pequenos e vão crescer e vão triplicar, ou podem quadriplicar ou não, né? Sim. Então, tipo, como é que eu sei qual vai quadriplicar? Porque isso depende muito de quantos resultados eles alcançam, cada um deles, e tá todo mundo correndo em várias linhas, né? Eu acho que essa foi um dos acertos, aí já é minha opinião, né? Eu acho que esse foi um dos acertos do Nubank, porque o Nubank, ele classifica os produtos, não sei se classifica até hoje, mas classificava dentro de uma metodologia que chama-se 3 R's. Os 3 R's significam Revenue, Retention e receita, retenção e... preciso lembrar o terceiro. Recover, não? Não. É tipo do... não sei. Eu ia falar que era tipo do ARR, mas não é. Retenção e Reach. Desculpa. Então é Reach, que é alcance. Sim. Okay. Então eu quero ampliar, ganhar mais cliente, eu quero aumentar a receita e eu quero retenção. A gente decide começar por um produto que traz receita. E isso foi muito importante, porque ajuda você a monetizar aí melhor o seu fluxo de caixa. Receita é vender mais para os mesmos clientes. Receita é focar em como você vai ganhar dinheiro. Tá? Sem priorizar a expansão. Sem priorizar novos clientes. Você vai ter novos clientes, mas não é que vai ser massivo. É que os novos clientes estão no Reach daí, no caso. Só que aí o que entra no Reach? Entra no Conta. E o No Conta não é um produto rentável no começo do Nubank. Hoje ele é rentável, mas no começo do Nubank ele não era rentável. Por quê? Porque a gente devolvia 100% da receita gerada com o dinheiro parado na conta. A gente devolvia 100% do CDI. Disso. Saudades dessa época. Hoje tem, mas é 30 dias, né? Depois de 30 dias começa a contar. Mas pensa isso, fez muito sentido, porque você começa com um produto que te dá receita, depois você vai para um produto que gera alcance, e esse alcance depois você precisa aumentar o ticket médio. Porque o ticket médio da galera tá muito baixo, sabe? Tá bom. O Guia falou que ia fazer uma última? Não, eu acredito que não vai estourar muito tempo aqui, também não é uma pergunta muito relevante. Toledo, primeiramente, muito obrigado. Valeu. Cara, porra, foi uma aula, velho. Foi uma aula. Esse aqui, 1 hora e deve ter uns 25 minutos, eu acho. Muito obrigado. Valeu, obrigado. E deixo aqui disponível pra você fazer um pitch aí. Como que a galera te conhece? O que você quer divulgar pro pessoal? Tem que ouvir o Extremos lá. Começa pelo Extremos com o Denner Lippert lá, que é um dos melhores podcasts que eu já gravei. A galera gostou bastante. Excepcionais. Extremos é do G4. Extremos. Ele fazendo propaganda. Eu fiquei na dúvida se não eram os excepcionais. É por causa da Pod Factor. Todo mundo gravava lá, tu confunde tudo. É tudo Precisamos até, é verdade. Todo mundo grava lá. Precisamos até atualizar. Salve, Bruno. Mas... verdade. Mas quem não me conhece, me segue lá no Instagram, tem link pra tudo, @Marcelo Toledo. Tem também o podcast Excepcionais.
quando você gravou, era na minha casa, né? Era No meu na tua apartamento, né? É. Hoje já mudou e eu mudei de novo. Então, tem o podcast Excepcionais que você também encontra lá. E é isso. Escuta Bom o meu episódio, demais. que é muito bom. É muito bom. Bom demais. Eu não ouvi, eu vou ouvir. Cara, o então. episódio... Não sei se foi com você, cara. O cachorro entrou pra gravar com a gente. E aí o cachorro soltou uma bufa, cara. No meio do episódio. Eu não sei se o Daniel acreditou. Eu falei, Daniel, o cachorro peidou, cara. Deixa eu tirar o cachorro. Você lembra? Mas ficou no episódio. Ficou. Eu falei, deixa, cara, é Incrível. engraçado. Deixa. A Bruna, tira, você quer que eu tire? Eu falei, de jeito nenhum, Bruna. Esse tipo de coisa acontece uma vez na vida até na morte. Bom demais. Pra você que é do YouTube, então, muito obrigado pela sua presença também. Deixa aí o like, comentário. Qual comentário, João? Fala aí, tu é um monte de comentário. Putz. Não pensou? Manda putz, então. Mas manda um comentário aí pra ajudar no engajamento. Pra gente saber que tu chegou até aqui. Pô, se tu chegou até aqui, a verdade. keyword é putz. Bota lá embaixo. Duvido que você vai colocar lá, então. Bom demais. A gente faz o título também, O título a gente já tá... tem, Oi? A gente Já falou o tem? título já no... Na pauta aquela? Aquela ficou bom. Ficou super dentro do que a gente queria. Não, mas é que é clássico, Então- né? Vamos falar o título aqui. É porque Não, é só pra falar mesmo, que vai ficar... Cara, então tá aí, cadê? no final do episódio a gente deixa essas conversas, né? A gente ainda tá, a galera tá ouvindo. A gente decidir no Não, mas é que eu título. não- É mesmo? Vocês Peraí, decidem? fechei. A gente decide. É porque faz mais sentido, né? Você decidir no final É verdade, pra, tá faz- quente. pra fazer tá quente. sentido do que falou, do que ter um título já e o papo não necessariamente. Faz sentido. Gestão... Peraí. Empresas de Gestão em ambientes de autocrescimento. Não, Ou o- empresas. Empresas, eu acho. Gestão em empresas de autocrescimento. É isso aí.